Pronto, entramos. Você viu ali? Agora estamos ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Boa noite a todos. Eu sou Vinícius Ferreira e hoje estou recebendo aqui na página Alienação Parental Brasil a doutora Lênia Guimarães, advogada pela igualdade parental. E a gente vai falar um pouco desse projeto de lei, né, 6371, que pede a revogação da lei 12.318, que fala da alienação parental. E a gente vai tentar responder ao longo desse nosso bate-papo aqui a quem interessa revogar a lei da alienação parental. Vamos falar um pouco de mitos e verdades sobre a lei, o que ela diz e o que dizem que a lei diz, e, de fato, o que a lei fala. Né? Então, vou dar a palavra inicialmente para a doutora Lênia falar um pouco sobre a luta dela pela igualdade parental, e a gente começa a falar um pouco, depois eu vou falar um pouco sobre como está a tramitação desse projeto e por que é muito importante que a sociedade se aproprie desse conhecimento, dessa tramitação, para a gente poder agir enquanto sociedade. Lilian, contigo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês a respeito dessa questão que a mim é muito cara por diversas razões, né? Razões pessoais, razões profissionais, razões sociais, porque eu acho que a questão da alienação parental, ela não envolve só uma família, né? Não é a minha família, não é a sua família, a gente está falando da sociedade inteira, porque nós estamos falando de um problema que ele está enraizado nas famílias, em muitas famílias, né? Infelizmente é muito comum, e isso afeta diretamente a formação do cidadão que a gente tem aí, né? Que a gente vai encontrar, que serão os nossos políticos, né? Os profissionais que vão aí atuar no judiciário, seja advogado, juiz, enfim. Então a gente está falando de um problema que envolve a sociedade como um todo, né? E falar a respeito disso, para mim, assim, é essencial, tendo sempre como tônica a questão da igualdade parental, que eu acho que é outro ponto que também é essencial, né? A gente precisa de igualdade parental para que filhos cresçam saudáveis, para que a tal da igualdade que as mulheres tanto buscam, né, que a sociedade clama também por essa igualdade entre homens e mulheres, para que ela aconteça, a gente precisa falar também de igualdade parental, né? Bom, dito isso, eu preciso fazer de novo, né? Eu tenho feito isso ao longo da semana, ao longo de algum tempo, fazer distinção bem clara entre três termos que querem que você confunda. Da mesma forma que coco e cocô se escreve da mesma forma e representam coisas diferentes, alienação parental, atos de alienação parental e síndrome da alienação parental são coisas completamente diferentes. Então vamos lá. Alienação parental é simplesmente alienar um parente. O que é alienar, Vinícius? Alienar é separar parente, pai e mãe. Então alienação parental é simplesmente separar o filho de um genitor. Quem faz isso? O outro genitor. Eu acho que isso é bem didático. Agora, eu acho que todo mundo consegue entender. Segunda coisa, o ato de alienação parental. O ato de alienação parental é uma ação que um genitor faz para promover a alienação parental, ou seja, para afastar o próprio filho do outro genitor. Tudo bem até aqui? Agora vamos a síndrome da alienação parental, que é outra coisa completamente diferente. Síndrome, sinais e sintomas que não guardam relação entre si, mas que têm uma mesma origem. Isso é a definição de síndrome. Então, Gardner, lá começou nos anos 60, ele identificando vários casos de crianças que apresentavam as mesmas características expostas a um divórcio de alto litígio, ele chamou essa condição de síndrome da alienação parental, que tem 8 achados, mas que não interessa a gente discutir aqui, porque a lei não fala de síndrome da alienação parental. Isso é o que querem que você pense, tá bom? Então, Gardner, ele tem a ver com síndrome da alienação parental e não tem nada a ver com alienação parental, que é um termo, é uma palavra que existe, assim como coco significa o fruto de uma árvore e cocô pode ser fezes. Atos de alienação parental que você faz para promover aquilo. E, dito isso, vamos lá. A gente tem hoje, tramitando no Congresso, e com grande risco de tramitar em urgência, um projeto de lei 6371, que ele, inclusive, não gasta mais que uma página de PDF para explicar. Ele quer o quê? A revogação da Lei 12.318, que protege a criança da alienação parental. A lei pode melhorar? Pode. Então,
mas precisa acabar porque ela não funciona tão bem? Não. Se ela não funciona bem, a gente melhora. Então vamos lá. Qual é a justificativa para esse projeto de lei? Dizem as pessoas que propuseram esse projeto de lei porque ouviram de outras pessoas, as mesmas pessoas que falaram no ouvido lá do Magno Malta, pastor senador, que depois da CPI dos maus tratos, depois de acusar um pai de abusar dos próprios filhos, que depois foi inocentado e que ainda hoje está processando o Magno Malta, os mesmos argumentos que apresentaram para a senadora Leila no projeto de lei do Senado 498 e o mesmo argumento que foi utilizado na ação direta de constitucionalidade no Supremo. Bom, nessas outras 3 tentativas, não lograram êxito. Essa lei foi mantida. Inclusive, a senadora Leila, no projeto de lei, no projeto de lei do Senado, ela sugere que a lei seja melhorada. Né? Agora, voltam a dizer novamente, o que, Vinícius? Agora estão dizendo que a lei foi criada com base na síndrome da alienação parental. Não, a gente já falou isso aqui. A lei é baseada nos atos de alienação parental. Mas tudo bem. Estão querendo que a gente acredite nisso pela 4ª vez e não funcionou. Mas agora tem o risco real de acontecer e por isso que a gente está pedindo para vocês nos ouvirem, compartilharem, assinarem a nossa petição online. Mas vamos lá. A lei vem de Gardner? Claro que não. A lei vem do ato de alienação parental, que é técnico. Isso é estudado há mais de 50 anos na literatura científica. Dizem que Gardner foi pedófilo. Eu não quero nem acusar, nem defender Gardner. Mas, se ele foi pedófilo ou não foi pedófilo, eu fico perguntando qual é a relação dele ter sido com o fato do que dizem agora. Dizem que os pais são pedófilos. Vejam só. Os pais são pedófilos, abusam dos próprios filhos, e aí, quando a mãe denuncia, olha, o pai está abusando do filho, ao invés do juiz fazer o que faz, que é afastar o filho do pai imediatamente, elas dizem que o juiz tira a guarda da mãe e deixa com o pai abusador. Vejam só, tamanho... assim, se não fosse, se o processo, se esse projeto não estivesse tramitando e não tivesse com sério risco de passar, a gente ia dar piada, a gente ia rir disso, isso é uma piada de mau gosto. Mas é isso que querem que a gente acredite. Bom, ele foi distribuído para a Comissão de Seguridade Social e Família. Já foram feitas as sessões lá. A deputada Daniela do Vaguinho era relatora e devolveu para a mesa diretora sem ressalvas. Então, ela é favorável à revogação da lei. E se tudo correr certo, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Por que se tudo correr certo? Porque eles pediram, no dia 11 de maio, tramitação com urgência. E a tramitação com urgência, ela tem algumas particularidades, inclusive não precisar cumprir todas as etapas para aprovação em plenário. Esse é o grande problema. É importante a gente mencionar, Vinícius, que trata-se de um projeto de 2019 que estava em tramitação e me parece um tanto conveniente, né, fazer um pedido de urgência numa situação de pandemia, né, é um tanto oportuno, né, oportunista, digamos assim, oportuno não, oportunista, né. Exatamente. Pode continuar. Não, exatamente, é extremamente oportunista porque o Brasil hoje, ele está lidando com a Covid. Ele está lidando com o CPI da Covid, com vacina, não vacina, com cloroquina, não cloroquina. E nesse aspecto, como que as pessoas conseguem... Estou tentando escrever aqui junto, né? Como é que as pessoas conseguem prestar atenção em uma coisa tão séria que está acontecendo? Não prestam. E é porque elas não prestam atenção que isso está sendo passado assim, ó, a toque de caixa, como dizem. E esse é o grande perigo. Uhum. Porque hoje, se vocês que estão assistindo a gente passam pelo problema, sabem que o juiz não inverte a guarda em desfavor da mãe. É muito raro. Segundo a Glícia Brasil, naquele evento que teve na Emerge, dia 14 de maio, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar, está salvo lá para passar no YouTube, ela fala, uma inversão de guarda acontece uma vez a cada 6 meses. Olha que ela trabalha em 22 varas de família, se eu não me engano. Então, assim, não é... Assim, a lei, ela funciona pouco, poderia funcionar muito melhor.
mas sem dúvida Gente, nenhuma ela não para quem funciona não como dizem que conhece, funciona. Vinícius, só fazer uma pontuação aqui em relação a esse dado que você passou em relação à doutora Glícia, né? São 6 meses, considerando um universo que tem cada vara, você está falando de 22 varas, não sei exatamente quantas são, mas são 20 e poucas varas. Cada vara tem aí na faixa, sei lá, vamos colocar por baixo uns 5 mil processos? Não, e o Então, importante é estamos dizer falando de um também. universo como esse. E aí, considerando o universo dessa quantidade de processos, ter no máximo a cada 6 meses uma modificação de guarda. Né? Então, não Então, é que acontece a cada 6 meses tem né? A gente está falando de não, um a cada universo de 6 meses processos acontece um. muito grande. Mas o que é importante dizer é que esses processos eles tramitam por 5 a 10 anos até acontecer uma coisa dessas. Então, assim, quem fala tem poder para falar com quem está falando. Agora, a população tem que cobrar das pessoas que estão ouvindo atitude. Porque, assim, eu sempre me pergunto, e eu até apresentei um seminário no sábado, e eu perguntava o seguinte: como é que fica o caso da mentira no Brasil? Como é que pode uma pessoa falar uma mentira tão descarada, tão deslavada, e isso ser levado a sério? Como pode? A gente tem, vou botar aí desde os anos 60, estudos mostrando que a alienação parental faz um mal terrível para as crianças, enquanto outros países estão decidindo como melhorar, e hoje eu estava lendo o caso da Austrália. O caso da Austrália é lindíssimo. Sabe como é que eles resolveram a discussão, Liliana, sobre síndrome da alienação parental e tudo? Porque a síndrome caiu no descrédito científico. A própria vara de família da Austrália começou a estudar, assim, ela falou, bom, tá tudo bem, então, a síndrome da alienação parental não existe? Tá. Mas essas crianças que passam por isso, como é isso? Então, partiu de um estudo das varas de família, eles chamaram de criança alienada. Eles tiraram o nome alienação parental, chamaram de A criança professora, alienada. a professora Bruna Barbieri, né, a Barbieri Vaquim, ela sugere o uso do termo alienação familiar induzida, com que eu concordo absolutamente, porque é muito mais amplo e no dia a dia, né, quando você passa a lidar com alienação parental, quando você está diante do fenômeno, né, você percebe que existe toda uma complexidade que não dá para a gente falar de alienação parental somente, né? Alienação familiar, eu acho que englobaria muito melhor, né, a Sim, questão. Né? sim, E porque aí eu aí. acho que se a gente estivesse falando de uma discussão séria, se fosse uma discussão séria, uma preocupação séria, legítima em relação ao cuidado da criança, à proteção da criança, ao invés de sugerir revogar uma lei inteira que tira toda a eficácia de um sistema de proteção da criança, a gente iria falar pontualmente, olha só, vamos mudar algumas questões aqui, porque isso aqui não está funcionando, né? Porque de fato, gente, existem falhas no judiciário. A gente sabe que existe no judiciário brasileiro e em todos os países. Isso, a gente está falando de um sistema humano que é passível de falha, né? Então, com a lei da alienação parental, eu não vou dizer que não acontece inversão, não acontece, nunca aconteceu, eu não posso dizer isso, eu seria irresponsável de dizer isso. Mas eu não posso pensar, eu não posso admitir, excluir, a gente revogar toda uma legislação pensando numa proteção, pensando só na exceção, né? Porque Exatamente. a regra, na verdade, é que a gente tem toda uma complexidade aí que envolve o fenômeno. A alienação parental não se resume à acusação de abuso sexual. Aliás, geralmente, um ponto importante da gente falar, né? Eu vou aproveitar para responder a pergunta que a gente colocou lá no bannerzinho da live, né? A quem interessa revogar a lei da alienação parental? Interessa às pessoas que praticaram alienação parental a tal ponto de perder a guarda. Quem trabalha nas varas de família, seja advogado, seja juiz, seja o psicólogo, e os pais que estão tentando conviver por mais tempo com seus filhos, tentando, muitas vezes, lutando por migalha de convivência com os filhos, sabem que para você conseguir qualquer coisa, seja para aumentar o tempo de convivência, é muito difícil. Né? E o que a gente está falando dessas mães, a maioria, né, as que estão lá fazendo a campanha mais forte, né, para a revogação da lei, são mães que perderam a guarda, muitas, né, são mães que perderam a guarda em razão da prática de alienação parental. Mas há um dado importante em relação a isso que não é divulgado e que fica escondido por detrás do segredo de justiça. Os processos de família tramitam em segredo de justiça, ninguém consegue ver, eu não consigo entrar no site lá do Tribunal de Justiça e ver. Né? Então, isso fica escondido. O que não se conta, né, em relação a essa perda da guarda é que, geralmente,
A acusação de abuso sexual, ela não veio isolar, ela não foi um fato, né? Uma ocorrência, aconteceu, a mãe suspeitou por algum motivo, por exemplo, uma situação que é absolutamente, né? Assim, compreensível, né? Uma mãe, ela casou-se, teve um filho, e de repente ela começa a suspeitar que o marido está abusando sexualmente do filho, e aí ela resolve se separar, faz a denúncia, enfim, e isso vai ser investigado, né? E essa é uma situação. Geralmente, o que acontece nesses casos dessas mães que perderam a guarda por prática de alienação parental é que elas praticaram diversos atos de alienação parental. Não raro a gente está falando de situações em que existem vários processos discutindo a questão da alienação parental, praticadas de outras maneiras, e aí vem como cerejinha do bolo a acusação de abuso sexual, que é a forma última aí de você conseguir o afastamento, pelo menos por alguns anos, né, daquele pai. Então, a gente não está falando de uma situação que, porque acusou, que é isso que é vendido, né? Esse é um mito em relação à questão da lei da alienação parental. O que é vendido é que, fez uma acusação de abuso sexual, a guarda vai ser automaticamente invertida. Isso foi, inclusive, uma coisa que foi dita numa reportagem que teve há alguns anos no Fantástico. No Fantástico. Foi dito isso. Reportagem desastrosa. Fantástico. Uma coisa horrorosa, um desserviço aquilo. Né? Exatamente, eu ia falar isso. Falaram que você entrando, quando a mãe faz a acusação na vara criminal, automaticamente o pai vai na vara de família e o juiz automaticamente já inverte a guarda. Isso é uma mentira deslavada, que convence, obviamente, se eu fosse mãe, eu sendo mãe, e se eu não tivesse nenhum conhecimento da área jurídica, nenhum conhecimento de como isso funciona, eu provavelmente ficaria em pânico, eu provavelmente ficaria com medo, pensando na situação de repente, eu estar com suspeita de que meu marido está suspeitando, está abusando do meu filho, eu não posso fazer uma denúncia, porque eu posso perder a guarda ainda do meu filho para esse marido. Né? Isso é de causar pânico, e é precisamente isso que se objetiva. Né? Você causa pânico, causa comoção geral nas mães, né? Para que aí a gente consiga a revogação de todo um sistema de proteção, que no final das contas, o que acontece? Em situação de reiteradas práticas de alienação parental, vem uma acusação falsa de abuso, essa guarda é modificada para proteger a criança, diferentemente do que se... Inclusive, consta isso no projeto, né? No 6371, consta lá que na tentativa de punir o adulto, né, o judiciário entrega, né, o sistema de justiça entrega a criança ao abusador. E existe aí um enviesamento da ótica, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, para proteger a criança do ato de alienação parental, para proteger a criança do pai ou da mãe que é abusivo, você pega aquela criança, retira da criança e entrega para aquele que tem maiores condições de cuidado, de efetivamente oferecer proteção e cuidado para aquela criança. Né? Sabe o que é difícil, Lilian? A gente está conversando com políticos e tudo, né? E a gente vê que muitos deles repetem que que houve discussão e que eles estão construindo. Gente, olha só, eu sou cientista, e como cientista, a gente tem métodos para poder acreditar ou não em certa coisa. Quando alguém diz assim, o pai utiliza essa lei porque abusa do filho, e quando a mãe denuncia o abuso, ele usa essa lei para tirar a guarda da mãe, a primeira coisa que eu ia fazer é, olha, deputados têm essa autoridade, eles podem oficiar varas de família e falar, olha só, me manda essas sentenças aqui e tudo. Como que as pessoas acreditam no que o passarinho verde falou e não duvidam? Eu sempre, quando falo, eu digo, duvidem de mim. Duvidem de mim. Quando eu faço um PowerPoint de alguma coisa, eu coloco embaixo a fonte. É porque as pessoas precisam aprender a ter pensamento crítico, sabe? Nosso país, a gente não precisa, para não fugir muito ao tema, nossa educação está hoje perigando acabar. A gente tem a Universidade Federal Fluminense perigando fechar as portas, a UFRJ perigando fechar as portas. E aí a gente começa a ver o porquê disso, né? Como deputados não pensam criticamente sobre aquilo que escutam. Primeira coisa, todas as notas técnicas afirmam a lei não vem da síndrome da alienação parental, ela vem dos atos de alienação parental, e colocam muitos artigos. Hoje, então, eu achei outros pesquisadores com pesquisas lindíssimas. Eu ficava só com o William Bennett, a Tucker, Maria Cristina Verrocchio e tal, uma galera
começou um grupo nos Estados Unidos, foi para Itália e Alemanha, mas tem um grupo na Austrália fortíssimo e que está relacionado com outros países da Europa também. Então, assim, existe uma literatura vastíssima sobre alienação parental e as pessoas ainda estão discutindo se a síndrome da alienação parental é aceita ou não cientificamente, não faz a menor diferença se é ou não. A criança tem os sintomas. E a alienação parental existia antes de tudo isso, com a Medeia, que matou o próprio filho para poder, os filhos, para poder fazer mal ao pai. A gente teve a Medeia moderna aí, que jogou o carro contra o caminhão para matar a filha e torturar o pai, porque fez um vídeo. Então, assim, a primeira pergunta nossa é: a quem interessa a revogação da lei? Sabe o que eu tenho dito? Ao 007, que quer a licença para fazer alienação parental. Exatamente. São as pessoas que cometem alienação parental e que de alguma forma, e olha que isso é difícil, que de alguma forma foram penalizadas por isso, elas querem agora total liberdade para poder fazer e continuar impune. E sim, porque uma das coisas que se fala... Só concluindo, você falou do abuso sexual, tem dois atos alienadores, dois atos de alienação parental que são infalíveis no Brasil. Violência doméstica contra a mulher. A mulher faz uma denúncia, a medida protetiva sai em 48 horas e o pai fica afastado da casa da esposa, que é isso em alguns casos, né? Na verdade, na maioria deles é um alívio para o homem, mas ele fica afastado do filho. Até que se comprove que não teve, a medida protetiva dura 6 meses, podendo ser renovada. É dificílimo de você comprovar que isso é alienação parental por conta do viés da lei, né? A lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela não requer a prática de um crime necessariamente para que seja concedida uma medida protetiva. A mera expectativa de que a mulher vá sofrer uma medida protetiva já autoriza a entrar com um pedido de medida protetiva, que vai afastar dos filhos, vai pelo menos embolar tudo ali, vai fazer com que esse pai tenha trabalho para ver os filhos, porque vai depender, no mínimo, ele vai depender de outra pessoa para ir buscar o filho, ele vai ter que gastar com um advogado para poder se defender lá na medida protetiva, para dar uma olhada no inquérito, para ver o que está acontecendo, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas. Ele fica com o direito de ir e vir limitado, porque uma vez que é deferida uma medida protetiva, por exemplo, se o cara está num barzinho e a mulher chega, ele tem que sair. Não tem conversa. Ele tem que sair, tem que ir embora. Então, ele fica limitado, muitas vezes, por conta de algo que ele não fez. E aí, como existe essa prerrogativa de que a mera expectativa de que eu vá sofrer uma violência, eu posso pedir uma medida protetiva, autoriza, né, faz com que mulheres maliciosamente, maldosamente, façam pedidos de medida protetiva com o objetivo de afastar, e elas não são, na maioria das vezes, penalizadas, porque não tem como provar que ela fez aquilo maliciosamente. Do mesmo modo que acontece no caso da acusação de abuso sexual. Porque como que é a segunda medida que eu ia falar para fazer a alienação parental express. Sem acontecer nada. É fazer uma denúncia dessa e o pai não vê mais o filho. E veja, no grupo, eu também pertenço ao grupo de estudos de alienação parental da OAB São Paulo, a subseção Lapa. E a gente realizou uma live muito bacana lá com o Dr. Malman. Ele é juiz da Vara de Infância e Juventude de Poços de Caldas. Aliás, mandar um abraço para a Leda, que foi uma sugestão excelente. Você vê a diferença de um juiz capacitado, de um bom juiz, né, diante de tanta coisa que a gente escuta no Brasil. Mas ainda assim ele dizia: Vinícius, como que diante de uma acusação dessa eu não afasto o pai do filho? Não, e mesmo esse juiz capacitado, ele afastava o pai do filho, deixava a visita assistida. E aí ele dizia, ele precisava que o processo criminal se encerrasse, inocentasse o pai, para ele poder voltar a fazer. Então, é isso que a gente tem que começar a discutir, sabe? Enquanto a gente está discutindo revoga ou não revoga a lei, as crianças estão sofrendo. As crianças estão sofrendo. Aliás, um outro ponto que até consta lá do manifesto para as mulheres, elaborado por algumas mulheres, né? Em relação à questão da... Isso, por causa do pedido de revogação da lei da alienação parental. Aliás, as mulheres que estão acompanhando a live, que queiram assistir, podem me chamar depois, eu passo o link para vocês, para assinatura, acho que o Vinícius deve ter também, e assinem. Lá no manifesto, um dos pontos, né, que é mencionado lá, é justamente essa questão de que
como assim, né? Você dizer que as crianças são entregues a pedófilos propositalmente, né? Porque é praticamente isso que elas dizem. É o mesmo que você dizer que juízes, advogados, delegados, os psicólogos, assistentes sociais estão todos mancomunados para entregar a criança para um pedófilo. E, gente, quem em sã consciência, diante de uma situação, de uma acusação de abuso sexual, não vai entrar no mínimo, ligar um alerta gigantesco e falar, opa, peraí, né, vamos investigar direito isso aqui, eu não posso entregar essa criança. Então, assim, a coisa toda é posta e a coisa toda é dita de uma maneira para causar pânico, para justamente criar essa pressão em torno da lei, para que se revogue a lei, mas tudo, gente, não passa de fake news, não passa de mentira. Inclusive o que se diz em relação ao Richard Gardner, aproveita-se do fato de que lá no projeto de lei que trouxe a proposta, né, da Lei 2.318, foi feito, lamentavelmente, né, eu posso dizer hoje, né, lamentavelmente foi feita uma menção ao Richard Gardner, e eu acredito que por isso elas puxem essa questão da tese, né, dele e tal. E aí aproveita-se para chutar cachorro morto, e aí tem toda uma história controversa em relação à vida dele, porque ele se suicidou. Aí colocam esse suicídio na conta da pedofilia, né? Dizem que ele se suicidou porque ele era pedófilo e porque ele defendia pedófilos. Na verdade, ele tinha uma doença, né? Uma doença que causava muitas dores, uma coisa assim, né? E aí ele acabou se suicidando, né? Então, aí você aproveita para chutar cachorro morto, ele não pode se defender mesmo, não pode falar nada, e enquanto isso, existem inúmeros outros profissionais que estudam, que pesquisam, né, inclusive anteriores a ele, mas isso tudo, né, é negligenciado, ninguém olha para isso, ninguém vai atrás, ninguém estuda, é conveniente que não se estude, né, em relação a isso, para que você coloque na conta do morto, do pedófilo. Ele foi o que ficou mais famoso, e acredito que por conta disso, né, que no final das contas a menção no texto, na justificativa lá da proposta do projeto, acredito que por isso tenha havido a menção ao nome dele, porque ele é o mais famoso estudioso em relação a isso. Mas o fenômeno, ele já existia, ele já havia sido identificado antes. A Judith Wallerstein, se não me engano, ela fala de... Como é que é, gente? Alinhamento patológico, é isso? Acho que é isso. E os estudos dela são anteriores ao Richard Gardner. E ela já falava, ela usou um outro nome, mas é exatamente a mesma coisa, alinhamento patológico nos processos de separação, né? Então, assim, a gente está falando, existem estudos, mas, no final das contas, o que acaba causando pânico é esse discurso do morto que não pode se defender, que foi pedófilo, que não sei o quê, que se matou, né? Aí você junta o fato, ele se matou, nossa, devia ser pedófilo mesmo, né? E aí você engana trouxa, cala a boca, as pessoas não vão atrás, não estudam. Muitos desses estudos estão em inglês, então não é algo de fácil acesso, né? A distorção, inclusive, em relação ao que o Richard Gardner fala, se dá justamente por conta disso, né? Porque os materiais são em inglês, né? Então aí você pega trechos descontextualizados, recorta, né? E tenta dizer que ele era misógino, né? E, na verdade, não é isso. Ele próprio, quando da definição da síndrome, ele próprio dizia que podia ser praticado por pais também, por homens também, né? Mas isso não é dito, obviamente. Na verdade, a gente tem que contextualizar também. Eu já apresentei um webinário com dados do Brasil, e só para lembrar aqui, que alienação parental é uma questão de gênero, já me perguntaram isso diversas vezes. Aí eu te digo, olha, se a gente for pegar o estudo que identifica dentro de cada grupo o percentual que comete, e fizer uma análise estatística para ver se tem diferença entre os grupos, eu te respondo, não é questão de gênero. Homens e mulheres alienam na mesma proporção. Não é significativa a diferença. No entanto, no Brasil, apesar da lei da guarda compartilhada de 2014 dizer que o padrão no divórcio, a menos que um dos genitores se oponha, a menos que um dos genitores não queira, né? Não é o outro não querer, é a pessoa não querer a guarda dos filhos. Se os dois quiserem, a guarda será equilibrada. Não é? Então, assim, pai e mãe vão conviver de forma equilibrada, 50% com cada um. Mas ainda assim, essa lei de 2014 não é cumprida até hoje. O IBGE fez um levantamento em 2019, trouxe dados de 2018, eu ainda falava isso mais cedo. Em 2018, 4 anos após a lei estar vigorando, ainda assim os juízes deram
70% de guarda unilateral para a mãe, 70%. 24,4% de guarda compartilhada, mas aí precisa se falar também dessa jabuticaba que os juízes inventaram, né, de fixar residência. Ele modifica a lei, o juiz criou a guarda unilateral 2.0, né, me engano é que eu gosto, então guarda compartilhada mitigada, que alguns estudiosos dizem para não chamar de 2.0, me engano é Uma que eu guarda gosto. compartilhada fake. Já que a gente está em época desses estrangeirismos, né, a gente tem a fake opinion Então, baseada na fake news. Então, exatamente. É a então aí guarda você compartilhada pega fake. 24,4% de guarda compartilhada, que ainda assim, dentro desse percentual que é baixo, e era para ser o padrão, tem ainda muita guarda no lateral para a mãe, na grande maioria, e 4,4% de guarda para o pai. Então vejam, a lei de 2014 e os juízes não seguem até hoje. Né? Nem todo juiz estuda, nem todo juiz se capacita. Você não sabe o prazer que foi conversar com o Dr. Malman e ver um juiz de fato. Mas aí tem uma diferença também, né? Ele foi advogado antes, sabia, Liliana? Ele foi Não advogado sabia. antes, ele trabalhou e depois passou para juiz. Então, seguramente, o que torna ele diferente, o que o torna, né, para não falar errado, o que o torna diferente dos outros que a gente vê com essas canetadas que não dá para entender, seguramente é o fato dele ter trabalhado com os casos, ele conheceu a vida real. E no curso que eu fiz no Ministério Público do Rio de Janeiro, eu conversava com a doutora Ângela Gimenez, né? Como é que a gente faz para melhorar os juízes, né, para que eles se capacitem, que eles entendam que as pessoas que estão ali escritas, cada nomezinho daqueles, é uma pessoa mesmo que vive e que pode ter a vida completamente arruinada numa decisão mal feita. E ela dizia, talvez, cobrar experiência antes do concurso, que ele tenha trabalhado na área. Talvez falte isso também, a gente está vivendo, né? Como é que você pode, eu digo isso, Eliane, eu te conto uma coisa aqui agora, olha, beber água mata. Aí você vai dizer, como assim, Vinícius? Eu vou dizer, Lilian, beber água mata porque 100% das pessoas que morreram beberam água. Então, água mata. Aí você vai falar, pô, então tá certo, então não vou beber mais água e vai morrer. Aí quando você estiver lá ficando mal, você vai falar assim, pô, mas ele tá me enganando, cara. Não, eu preciso. Entende? Como é que as pessoas conseguem ouvir as barbaridades que escutam sem pensar criticamente naquilo? Esse, para mim, é o grande problema. Eu não vejo como pode ser o caso que a gente vive hoje dessas duas afirmações repetirem, repetirem, repetirem. E ninguém pensar, pô, mas peraí, quem é que está falando isso? Quem está falando isso? Porque são essas pessoas que dizem que querem a revogação da lei para fazer o quê? A primeira resposta é essa. A quem interessa a revogação da lei? Eu, mais cedo, estava brincando ainda. Imagina, um assassino matou alguém e foi preso. A ele interessa que a lei continue existindo, a lei de homicídio? Ou ele vai começar, se tiver chance, a brigar pela revogação da lei de homicídio? Claro, não precisa nem pensar duas Justamente vezes. o que temos. Então é isso. E aí, entrando na parte de mito ou verdade, o que é verdade da lei da alienação parental? A lei pune, a lei criminaliza a alienação parental, a lei é educativa. A lei não podia ser melhor para a criança. Nessa hora, muito pai vai ficar bravo comigo. Muita mãe vai ficar brava comigo. A lei não prende, a lei não comete alienação parental. Porque pensa comigo, se vai alguém e comete alienação parental, a lei vai e prende essa O pessoa, a mãe olhar fica. da lei, isso é importante falar, Vinícius. O olhar da lei Exatamente. não é para o adulto, não é para Exatamente. pai, para mãe, é para criança. Esse é um Exatamente. ponto. Esse é o ponto fundamental, porque seria muito fácil criminalizar e falar assim: olha, os atos de alienação parental são esses, pena de 2 a 4 anos de reclusão, de 2 a 8 até 16, sei lá. Só que aí a criança perde. Assim, primeiro ela foi afastada de um genitor, aí o genitor vai para o juiz e fala: olha, fui afastado. Aí a justiça fala: então tá, tira o outro genitor agora. Isso é ser péssimo para a criança. O que a lei faz? Uhum. Aí que vem a coisa bonita da lei. A lei fala, o juiz deveria, né, no artigo 6º, declarar os atos. Ô, fulaninho, você está fazendo alienação parental aqui quando faz isso, tá bem? E aí, adverte, a próxima vez que você fizer isso, multa. Vou te aplicar uma multa aqui de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. As três primeiras coisas. Liliana, você acha que se o juiz fizesse isso, ia continuar tendo alienação parental no Brasil? Aí, Pois vamos é. lá.
Isso equivale a envenenar a criança, para deixar mais E fácil. é isso, Vinícius, um ponto importante, eu acho que isso a gente precisa falar e falar muito, né? A gente precisa de capacitação de profissionais, de juízes em relação à legislação, principalmente em relação ao espírito da lei e em relação ao que nós, a gente precisa olhar para isso, ao que nós, enquanto sociedade, desejamos para o nosso futuro, para o futuro da nossa sociedade. Porque educando as Os crianças, a gente pais, vai ter no futuro educando as crianças a partir dos pais, né? Eu educo os pais para que pais eduquem filhos adequadamente e no futuro nós teremos uma sociedade melhor. É isso que a lei visa, né? Tendo como objeto de proteção a criança, ela pega o objetivo seria esse, né? Para proteger a criança. Eu pego esse pai que está numa situação de alienação parental, a mãe está praticando alienação parental, então eu primeiro, e isso há autorização, a gente não precisa de reconhecimento, não precisa de psicólogo, não precisa de nada. O artigo 6º é absolutamente autorizativo, fala de ato típico de alienação parental e qualquer conduta que represente dificuldade ou obstáculo à convivência, o juiz pode declarar, pode aplicar medidas. Né? Então, a gente precisa primeiro de conhecimento, de capacitação em relação ao que a lei diz, porque a pena é justamente essa, né? Que o juiz, a hora que ele se depara com uma situação de alienação parental, parece que entra em pânico e joga batata quente para o psicólogo é outro que entra em pânico porque também não quer colocar o dele na reta, e aí, com o perdão da expressão chula, mas aí fica nessa, joga para cá, joga para lá, e no final das contas não se resolve nada. E aí, como você bem disse, Vinícius, se a gente tivesse uma lei utilizada, ela sendo utilizada como ela se propõe, que é uma lei preventiva, né, ela é muito mais preventiva do que punitiva, funcionaria. Por exemplo, a advertência, a gente poderia pensar, isso é algo, né, elementar, que se fosse feito no começo do processo, gente, acabava com metade, assim, metade não, muito mais da metade dos conflitos em torno disso acabaria. Acumular a advertência que está prevista na lei com o artigo 7º, que fala, se o juiz virar para a criatura que está lá, ó, quero a guarda compartilhada, quero a guarda unilateral, porque não sei o que, se o juiz virar no começo do processo e falar, ó, o artigo 7º da lei da alienação parental fala o seguinte, se você começar a encrespar aqui, eu vou dar a guarda para o outro que não está encrespando. E Lelian, pronto, acabou. Só de Lelian, ameaçar, eu quero ver quem vai fazer. Não faz, gente. O você quer ver problema é uma que as pessoas coisa? parecem que não sabem disso, né? Parece que não lê a lei, não sei o que acontece. Pois é, você quer ver uma coisa? Sai da família e vai para o trânsito. O que acontece com alguém que avança o sinal vermelho? Vai ser infracionado, vai pagar a multa, vai colecionar pontos. Quando chegar naquele ponto máximo, perde a carteira. Alguém diz que a lei quer tirar a carteira do motorista? Agora vamos voltar para a lei da Claro que alienação não. parental. A inversão da guarda, ela, ela é a quinta medida que o juiz pode tomar. Então veja, se a gente comparar a alienação parental com dar veneno para a criança, porque eu acho que é uma boa forma de enxergar isso, você cometer atos de alienação parental, você está dando veneno para aquela criança. E você vai matar metade dela. E ela vai carregar metade morta com ela para o resto da vida. E ela vai andar sempre com aquele peso morto, cansada, com freio de mão puxado. São adultos com ansiedade, deprimidos, com transtorno de obsessão compulsiva, com hostilidade. Eu podia falar de várias sequelas, mas vou ficar nessas aqui. Então, o que a lei diz? Olha, se você tem um adulto, um genitor que deveria cuidar dessa criança, está dando veneno no lugar de cuidar, nada melhor do que afastar esse genitor que está dando veneno e deixa o outro cuidar um pouco. Primeiro é isso. Depois que aumenta o tempo de convivência com o genitor afastado, é que ele pode pensar em inverter a guarda. Então, veja, até inverter a guarda já passou muita coisa. E só perde a guarda por alienação parental aquele genitor que não aprende. É isso que a gente tem que dizer, não é? Mas essa questão toda chega num outro mito, que é o mito de gênero, que essa lei é feita para punir a mãe. Você acredita que eu vi isso? Está na justificativa, E se inclusive. achar muito a última bolacha do pacote, né não? Pois é. Porque E como é que as pessoas... Me assusta, sabe? Como é que a gente tem discussões muito mais inteligentes quando
Mas sabe o que eu acho que uma coisa está relacionada, Vinícius? O fato a mulher ela só se sente atacada pela lei da alienação parental porque ela tem a criança como objeto. O filho é meu, o filho é meu, minha coisa que eu carrego, eu jogo aqui, jogo ali. O filho é um objeto de partilha, né? Então, se você está querendo tirar aquele objeto que é meu, você está me atacando. Eu não estou querendo proteger a criança. Não há uma situação disfuncional aqui, né? Na verdade, nem é de partilha, né? É objeto da mãe. É da mãe. Na verdade, Nem parte desse partilha. pressuposto. Até eu estava relendo o projeto, né, o 6371, e é interessante um ponto, né, lá que elas mencionam, que é a questão elas falam que a lei afronta acho que princípios dos direitos humanos, que consta enfim, é uma coisa assim, e aí fala lá, é um trecho lá que fala, acho que da ONU, se não me engano, uma coisa assim, não lembro, gente, o que é, exatamente do que se trata, mas tem um trecho que fala que a criança em tenra idade não será afastada da mãe em hipótese alguma, e aí elas se utilizam disso para colocar assim, o filho é meu, né, então o filho não pode ser afastado da mãe, então esse é um dos pressupostos, né, e aí você afasta a necessidade de que a criança tenha um pai. A gente inobserva, né? É inobservado que a criança, ela vive sem a mãe tranquilamente. Não estou falando que isso é saudável ou é recomendável. É desejável, né? Mas né? que isso é desejável. Mas se a mãe morre, por exemplo, o que acontece? A criança morre junto? Não morre, ela sobrevive tranquilamente. Aí, se você tem pai e mãe vivos, capazes, dispostos a cuidar dessa criança, por que você vai deixar essa criança só com a mãe? Você tira metade da criança só porque não, tem que ficar comigo porque eu sou a mãe. E daí que você é a mãe, criatura? Né? Eu acho que a gente precisa parar de olhar, a gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo, que eu acho que é isso muito que acontece, e parece que toda essa discussão, Vinícius, inclusive, parece que a nossa sociedade indo ladeira abaixo, né? Porque as pessoas estão cada vez mais olhando para o próprio umbigo, mas não olhando para o próprio umbigo no sentido de fazer uma avaliação efetiva, uma autoavaliação, né? A gente não está falando de autoconhecimento, de se melhorar, de se tornar uma pessoa melhor, eu estou falando de ser autocentrado, né? O mundo gira ao meu redor, tudo tem que ser resolvido por conta das minhas necessidades, dos meus desejos, inclusive o meu filho, né? O meu filho não é um sujeito de direito, o meu filho não é nada mais do que uma extensão dos meus desejos, né? Das minhas vontades, né? A minha tábua de salvação. E no discurso feminista, eu acho uma coisa muito interessante, né? Que se fala assim, a sociedade constrói a identidade, a sociedade, o patriarcado, né? Que na verdade é essa a expressão, né? O patriarcado faz com que a identidade da mulher seja construída em torno da maternidade, né? De fato, não posso dizer que isso não aconteça, eu acho que acontece, né? Desde criança, antes da menina nascer, ela já tem uma boneca, né? Boneca, panelinha, então a coisa ela vai se formando em torno disso. Então, eu acho que, de fato, existe essa formação de identidade, mas a gente precisa começar a pensar um pouquinho fora disso, que, na verdade, a gente sabe que essa identidade, eu não me resumo à maternidade. Só que eu preciso querer olhar para isso, né? É preciso a gente ser um pouco mais humano, ser um pouco mais generoso, né? Eu deixar de olhar enquanto... Eu acho incrível isso, a gente fala de amor materno, mas o que eu vejo, na grande maioria das vezes, não é amor materno. É puro egoísmo. É o mais puro egoísmo, porque a criatura é incapaz de deixar de olhar para o próprio umbigo, porque o medo, uma das coisas que mais me incomodam, assim, é uma coisa que eu já ouvi muito, as pessoas, mães falando, eu amo tanto meu filho que chega a doer. Você sabe o que é interessante, Lilian? Você não ama nada, isso não é amor, amor não dói, sabe o que dói? O teu egoísmo, porque o teu medo, é o teu egoísmo, é o teu medo. Sabe o que é interessante? Isso tem a ver com você, não com o amor que você sente. Enquanto estão propondo a revogação da lei 2.318, na segunda-feira vão fazer uma audiência por igualdade parental. Veja só, se por um lado, por isso que eu acho que boa parte desse problema é a mulher precisar achar o seu espaço, que ela conquistou, sabe? Se um dia houve patriarcado, hoje eu não sei se existe mais, porque a mulher está aí. Você é uma excelente profissional, capacitada, estudou, cuida da sua família também, sua família cuida de você, e assim vai. Eu adoro a Elizabeth Mead, que ela diz, o primeiro sinal de civilidade, né, que a gente formou uma sociedade civilizada, é uma ossada de um fêmur cicatrizado. Ou seja, em algum momento, alguém daquela comunidade fraturou o fêmur, em condições animalescas, né? Essa pessoa ia ser deixada para trás para ser devorada pelos outros e a comunidade ia seguir a vida.
em algum momento alguém falou, não, peraí, vamos cuidar dele, e para ele poder, e depois ele volta a ajudar a gente. Então a primeira chance, assim, alguém foi cuidado pela sociedade. Então, voltando agora para a gente, a mulher, se em algum momento passou por opressão e tal, não sei o quê, hoje, como nunca, ela tem conquistado mais e mais e mais espaço. E a mulher conquistando espaço é a mesma mulher que diz assim, eu quero divisão equilibrada das tarefas de casa e com o filho. Quando a gente está falando de um casal intacto em pesquisa, né, mas quando a gente está falando de um casal casado, as mulheres querem equilíbrio na distribuição de tarefas de casa e com o filho. E se a gente olhar para os casais casados, a geração de hoje, os novos pais, participam muito mais da criação dos filhos do que a geração anterior. Não é? Uhum. Eu levantei os dados, nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora, mas um percentual alto da população dos pais tira de 1 a 2 semanas vamos lembrar que as férias dele muitas vezes é de 1 semana por ano, tá? Então, assim, muitos pais tiram de 1 a 2 semanas não remuneradas para poder ficar exclusivamente com o filho, né? A Academia Americana de Pediatria, ela reconhece que os pais estão atendendo as consultas com os filhos muito mais do que todos os anos anteriores. Inclusive reconhece a importância do pai, o papel único do pai na dieta, nos exercícios, em habilidades psicomotoras. E aí a gente está falando de um universo de igualdade de gênero quando o casal está casado. E aí a gente vem para o nosso país aqui e quando tem a separação, não, o filho é da mãe. Não faz o menor sentido, não é? A Porque própria aí quando a mulher gente que se pensa sente nisso, sobrecarregada, ela não quer abrir mão. É óbvio, gente, quando a gente está falando, eu já fiz esse exercício, né, algumas vezes, seja por desentendimento mesmo, ou seja por pura, né, vou me colocar no lugar do outro, né, de pensar como seria eu ter que abrir mão do tempo de convivência que eu tenho hoje com o meu filho, né, que é integral, para eu ter que dividir esse tempo com o meu marido, né, se eventualmente a gente se separasse. Já teve situação de a gente discutir, ficar pensando, se a gente separa, como é que vai ser, né? Eu vou ter que dividir esse tempo. E dói. É difícil pensar, né, que você vai ter menos tempo com aquela criança, né? Mas é necessário, não tem como, né? Para você, um bom acordo, uma boa solução, ela sempre implica em alguma perda, né? Você precisa, para que eu tenha a liberdade profissional, por exemplo, que eu desejo, a liberdade para eu cuidar de mim, para eu curtir as minhas amizades, a minha família, eu preciso, se eu vivo numa situação de união, de conjugalidade intacta, eu preciso da colaboração do meu marido. Se meu marido não ficar com meu filho, eu não consigo sair com as minhas amigas. Se o meu marido não ficar com meu filho, eu não consigo estudar, né? Eu não consigo trabalhar. No caso de uma separação ou de um divórcio, é a mesma situação. A questão é que, como a gente está muito magoado, e é normal que isso aconteça, né? Como a gente está, geralmente a pessoa está muito magoada, muitas coisas acabam vindo à tona, às vezes separou por um motivo, mas a partir da separação você começa a lembrar, você nunca vai lembrar da coisa boa, né? E, enfim, uma coisa vai puxando a outra, as mágoas vão se avolumando, então vai ficando tudo muito mais difícil. Então é normal a dor, é normal essa resistência. É normal que no começo até você não queira, mas depois de um tempo é necessário que a gente tenha essa maturidade, essa consciência de se colocar, né, de baixar um pouquinho e falar, opa, peraí, eu preciso pensar no meu filho, não sou só eu. A questão não é só eu, porque assim eu vou sentir saudade do meu filho e o meu filho, será que não vai sentir saudade do pai? Né? Eu acho que essa é uma coisa de você se colocar no lugar do filho também, né? Isso é amor, entender que também existem necessidades ali que precisam ser supridas, precisam ser atendidas, e não somente as minhas, né? Uma eu coisa gosto interessante, muito. ô Vinícius, Uhum. uma coisa Pode. interessante que aconteceu, só para citar um exemplo, de uma das vezes, né, que já aconteceu algumas vezes comigo, de mães me procurarem na internet, no Facebook, no Instagram, procurando soluções para determinadas questões. Uma delas me chamou bastante atenção, assim, ela me perguntou se havia alguma forma de ela conseguir que o pai da criança fosse buscar, ficasse responsável por pegar o filho na escola pelo menos algumas vezes na semana. Quando eu comecei a conversar com ela, até fiquei feliz. Falei, nossa, né, tá querendo compartilhar aí, né, tá querendo... Aí
conforme eu fui conversando com ela, eu entendi o que ela queria. O cara, ele vivia numa situação profissional que formalmente ela não teria como provar quanto ele ganha. Então, ele pagava um valor de pensão que, se ela fosse discutir na justiça, ela sabia que, considerando lá os 30%, que normalmente é o que acaba acontecendo, ela não ia conseguir receber o que ela recebe hoje, né? Então, o cara pagava mais do que ela conseguiria provar, do que ficaria provado, né? Ela não queria perder isso, obviamente. Por outro lado, em relação à convivência, o que ela queria? Ela queria que ele ficasse responsável por buscar o filho, mas ela queria que ele fosse até a escola, pegasse a criança na escola, levasse para a casa dela, porque não poderia ficar com ele, levasse para a casa dela, ele ficasse lá na casa esperando até ela chegar do trabalho, e aí depois que ela chegasse do trabalho, ele, tchau filhinho, vou embora para minha casa, e ela ficava com o filho. Mas você sabe que essa mulher E isso ainda... não é incomum. Não foi só Não, uma, nem duas, nem três vezes que já me apareceram casos desse jeito, não, gente, de pessoa me procurando, que aí, doutora, como é que eu faço com a situação para eu forçar ele a levar? E por que ele não pode ficar com a criança na casa dele? Você não está precisando de ajuda? Você não precisa... porque eu preciso trabalhar. Aí a pessoa ela quer crescer profissionalmente, né? Ela precisa de algumas questões, precisa de algum suporte. Então deixa que o filho viva com o pai, que tenha convivência com esse pai. Permita que isso aconteça e viva você a sua vida. Né? você sabe Mas, que infelizmente... Você sabe que me incomoda muito a frase de que a maioria dos pais abandonam o filho. Eu Me acho que é incomoda mentira, muito. sinceramente. Me incomoda por dois motivos, né? Porque eu vejo a quantidade de pais que existe hoje. Pô, meu WhatsApp tá sempre recebendo mensagem. E eu atendo e falo com eles. Mas eu vejo a quantidade de pais que estão justamente buscando contato com o filho. E eu penso, gente, olha só, pela quantidade de pais que tem querendo estar com o filho, não deve ser. A maioria dos pais abandonam o filho. Porque a gente precisa ter em mente o seguinte: Desculpa. segundo o censo do IBGE, a gente tem aproximadamente 70 milhões de crianças entre 0 e 19 anos. Então, aí vem com aqueles dados, né? 5,5 bilhões de crianças não têm nome do pai na certidão de nascimento. Tá, mas são 70 bilhões. Como é que isso pode ser a maioria? E, de qualquer forma, se a gente for desdobrando, a gente vai ver que não dá para dizer que a maioria dos pais abandona. E você Sabe por falando que disso que eu aí... acho? Sabe por que que me incomoda essa coisa o homem abandona, o homem é irresponsável, não sei o quê? Porque quando você vai olhar, e esse é um ponto que me incomoda muito, né? A mulher quer que o cara participe, a mulher precisa, para que ela consiga desenrolar a vida dela, fazer as coisas dela, para crescer profissionalmente, que é um anseio de muitas mulheres hoje, ela precisa da participação do pai, mas ela quer que o pai participe nos moldes dela, como essa, por exemplo, que quer que o cara vá buscar na escola e leve para casa dela. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Aí então... o que um cara desse faz? Ele larga a mão. Vou ficar batendo palmo para doido? Até quando eu fico batendo palma pra E aí tem duas coisas que eu queria dizer sobre isso. Essa mãe, no caso, ela não consegue pagar babá, porque eu também vejo vários casos que a mãe prefere deixar com babá, com um amigo, com vizinha da porta de frente, e não com o pai. E aí a gente já até pensou em reapresentar e discutir novamente sobre esse filme, aquele A Babá Quase Perfeita com Robin Williams, de 1993. O casal separou, o cara era ator, não lembro, mas ele não tinha uma condição financeira boa, e aí ele queria estar com os filhos, mas não podia. A mãe não deixava, e aí botou na justiça, e ele só podia ver os filhos se ele tivesse uma casa com 2 quartos, se ele tivesse isso, aquilo, outro, e o cara ralava pra caramba para conseguir as coisas, e no final das contas, qual foi a solução dele? Virar uma mulher? Virar babá. Para ser contratado como babá da mãe. Não é? E aí, se pensar na pensão também, imagina, ele pagaria a pensão para a mãe pagar a babá, ele ia receber de volta. E isso vai também de conta com outra coisa. As mulheres reclamam muito de que o trabalho doméstico não é reconhecido. Mas quando o pai exerce o trabalho doméstico, elas não reconhecem. Porque eu vejo muito dessa discussão também. A mulher quer ficar com o filho, aliás, a mulher não quer que o filho fique com o pai, mas e quer pagar babá e quer que o pai pague a babá. Então ele diz, é uma coisa que eu sempre digo para os pais, então pede para ficar com a criança. Você não pode pagar babá para a mãe, então você fica com o filho. E aí, quando eu penso que isso... não, né? Como exatamente. Assim? Quando eu penso que isso vai acabar com o problema, não. Aí a gente vê que o problema é justamente a voluntariosidade das partes.
né? A mãe não quer deixar, não quer. E aí onde, para mim, francamente, falar que, porque homem abandona, porque homem não, eu não estou dizendo que isso não aconteça, eu acho que acontece e acontece muito, mas eu acho que nesse bolo todo aí, o que acontece é que tem também muito homem que enche o saco de ficar batendo palma para doido, porque aí você tem que fazer, para você conviver com seu filho, você não pode ter nenhum tipo de autonomia, nenhum tipo de ingerência, eu sou pai, mas eu só faço a coisa do jeito que a mulher tem que dizer que faz, que é para fazer. Porque se eu fizer diferente, uma das coisas eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de que eu quase fui pega numa armadilha quando meu filho nasceu. Que o meu marido gostava de colocar, ele vestia o Léo, né? E ele colocava sempre o body, geralmente a gente coloca o body primeiro, depois põe a calça por cima, né? Eu não sei porque ele gostava de colocar, ele disse que achava bonitinho colocar o body por cima da calça, tipo Superman, sabe? Superman. Eu achava aquilo ridículo, eu achava a coisa mais pavorosa do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, não faz isso. E eu pedi para ele, não, mas não é assim que põe o body por cima, o body é por baixo. Eu falei, por quê? Eu não acho bonitinho assim, deixa assim. E, mas quantas vezes eu me via na situação de falar, não, cara, ao invés de deixar ele trocar, tava eu lá doida querendo correr para poder trocar, porque eu sabia que ele ia colocar o body por cima da calça. Depois Você eu parei sabe, e prestei atenção, eu falei, o que eu tô fazendo, gente? Daqui a pouco ele não vai trocar, porque eu não tô deixando. Aí a hora que eu quiser que ele troque, ele não vai trocar. Por que ele não vai trocar? Porque ele já acostumou que ele não precisa trocar, porque ele sabe que se ele for trocar eu vou ficar criticando. Aí eu parei, falei, não, deixa eu trocar. Que vantagem Maria vai levar aqui se o body ficar por cima ou ficar por baixo? mas você E sabe eu que acho essa que história esse é um grande sua, mal, né? Da mulher exato. achar que ela sabe o que é melhor, que ela sabe o que é certo. E, gente, o que é certo, o que é melhor? Então, Qual a isso diferença, qual é a relevância do body ficar por cima ou por baixo da calça, gente? ao invés da gente estar discutindo a necessidade de manutenção da lei, que é óbvia, a gente podia estar discutindo isso, porque, por exemplo, Exato. muitos estudos, e aí com um grande número de voluntários, eles identificaram. Porque eu aposto que o teu marido botava o body por cima da calça, pegava o teu filho e ficava. Uhum, Sabe por quê? uhum. A coisa mais Porque sensacional do mundo. e as crianças pedem mais, e é a mesma coisa. A mãe põe a criança no carrinho e vai andando devagar, evitando buraco. O pai põe a criança no carrinho e sai. E aí, por que isso? Isso é impressionante como é que a natureza ela é esperta nas coisas, né? Homens e mulheres são completamente diferentes e complementares nesse aspecto. A atitude da mulher, de maneira geral, ela é. Isso aí não sei o que estou falando, não, tá? Isso aí tem um monte de artigo. Eu posso depois citar a referência, porque antes que digam, é um macho falando do lugar de fala do homem, da mãe. Não, não é nada disso. A mãe, ela tem um lugar de proteção. Entre quando acontece alguma coisa, o senso da mãe, o instinto da mãe é proteger ali. O pai não. O pai, ele protege, claro que protege, mas o pai é quem traz essa criança dessa relação de dependência com a mãe para o mundo. Então é o pai que vai fazer o carrinho e tal, isso aqui, mas que se a criança fosse machucar, ele vai segurar. E é justamente o somatório dessas duas forças da natureza. A mãe segurando. E os estudos novos até falam, né? Função paterna e função materna, porque às vezes não tem a ver com gênero, mas vamos focar no simples. É a união dessas Vamos duas complicar mais, o que características. já é complicado, né? Pois é. É complicado falar do lugar de cientista, porque hoje a gente tem uma pauta aí politicamente correta e tal, que transforma a coisa certa em errada e errada em certa, né? Mas vamos lá. Então, é o somatório dessas duas funções que faz com que a criança vá ganhando mundo, ganhando espaço, ganhando autonomia, independência, e ela se torne um adulto capaz. E é aí que entra a alienação parental, porque quando é mais ou menos isso. Quando um dos genitores ela impede que a criança vá para o outro universo, você acaba tendo uma criança pela metade, ou muito insegura, ou irresponsável, ou deprimida, ou com hábitos, por exemplo, sexualização precoce, hábitos de risco, as tendências suicidas são. É muito difícil hoje no Brasil, por exemplo, você fazer diferença entre acidente e suicídio de criança, né? Porque você tem, por um lado, uma criança destemida que subiu a árvore, caiu e morreu, mas de repente, será que ela não se jogou dali de cima? Foi acidente ou foi suicídio? E, infelizmente, a gente está aqui falando da necessidade de manter uma lei.
que é absolutamente necessária, não é? Como é Porque que os você vai pais não são impedir? educados, ô Vinícius, e assim, ela é necessária justamente porque os pais não são educados para olhar para isso. O fato de nós sermos diferentes não invalida o outro. A impressão que eu tenho é que existe um senso, isso tem sido cada vez mais vendido, né? Existe um senso de perfeição de pais e mães, né? Porque eu sou a mãe perfeita, e eu vou lá, eu estudo disciplina positiva. Eu mesmo sou uma pessoa que faz isso, né? Eu estudo disciplina positiva, eu tento, na medida do possível, aplicar dentro da criação do meu filho e tal. Meu marido é completamente diferente. Só que aí, pelo fato de que eu entendo que a coisa deveria ser feita, deve ser feita de uma determinada forma, porque eu acho que é melhor para a formação do meu filho, eu vou invalidar a importância do outro. Né? O fato do outro ser diferente não significa que isso é ruim para a criança. E um ponto que eu sempre falo, gente, a diferença, se existe algo no outro que eu entendo que é ruim, e eu escolhi esse outro para ser pai do meu filho, eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso fazer com que o meu filho tenha a habilidade de lidar com aquele pai que foi escolhido por mim da maneira mais saudável possível. Não demonizar o pai, porque o pai é ruim, ele, sei lá, ele de repente tem uma determinada característica com a qual eu não concordo, eu demonizo esse pai, crio um trauma na criança, porque acaba criando um monte de... Né, você faz a criança ficar com um trauma em relação a essa questão da paternidade, não se sente amada, não se sente isso, não se sente aquilo, porque eu quero proteger, e quando na verdade eu tenho que ensinar, filho, falou, seu pai é assim, aconteceu tal coisa, não gostei. Olha, então, vem aqui, vamos conversar. Seja você, então, é isso que a gente precisa entender. Eu, mãe, dentro das minhas habilidades, aquilo que eu consigo melhor, eu preciso ser o porto seguro para o meu filho, porque se ele se machucar lá na frente, ele vai saber que ele tem um porto seguro aqui e eu vou estar pronta para isso. Mas eu não posso invalidar o outro. E o pai dele vai estar dizendo, vai firme, vai à luta e tal. Então ele, ao mesmo tempo que ele tem um incentivo para seguir em frente, ele também tem a certeza de que qualquer coisa ele tem um background, tem um porto seguro, não é? Sim. Então, eu acho o que eu acho fascinante é engraçado, né? Eu gosto de estudar qualquer coisa, gosto de ler os artigos originais e tudo. E uma característica comum da alienação parental, como forma de maltrato, como forma de violência doméstica, como forma de abuso psicológico, é a hereditariedade, mas não genética, mas adquirida por repetição de padrão. Então, é interessante. Tem um trabalho que eu sempre cito, mas tem outros que relacionam também, mas é porque o da Emma Fuller avaliou 32 mil pessoas para dizer isso. Eu acho isso um número fascinante. Acho que a Amy Becker Amy também fala Baker alguma também. coisa. Ela também fala, né? Acho que é ela que fala. Mas é porque a Daema Fulo, ela não falou de alienação parental, ela falou do ciclo da violência. Então, assim, pegou 5 países, 32 mil pessoas e avaliou. As crianças que sofrem maus tratos se tornam adultos que vão cometer ou violência ao parceiro íntimo ou violência contra a criança. E violência contra a criança pode ser alienação parental também. Então, vejam, eu fico vendo, sabe, essa discussão de julga-gelo, feminicídio, violência doméstica e tudo, mas negligenciando a criança. Como é que a gente vai dar conta de tornar a sociedade brasileira menos violenta se a gente faz violência com a criança? E ainda agora, se revogar a lei, mais um ato violento. Não é? Eu tenho dito, aliás, que o maior ato de alienação parental do Brasil de todos os tempos é essa tentativa de revogação da lei. Porque é baseada em falácias, é baseada, se você der uma chacoalhadinha, você vai ver que isso é baseado em pessoas que foram prejudicadas pela lei por fazerem alienação parental, e a gente está aí discutindo, não é? Eu acho, assim, fundamental que a gente comece a ver as coisas de uma forma crítica, porque antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha 800 mil casos de suicídio no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas. A gente tinha 30 milhões de brasileiros com ansiedade e depressão. Da onde vem isso? Esse movimento agora de afastar o filho de um dos genitores não é de agora. Não é? Em 2010, a gente conseguiu construir uma lei para proteger um pouco disso. Em 2021, ela ainda não está sendo plenamente utilizada, porque ela tem reservas. Sabe? A gente viu pessoas que não poderiam jamais dizer que não gostam da lei e não aplicam, dizer isso abertamente. Não é? Então, assim,
É muito complicado hoje em dia, a gente ainda está falando nisso, num país que tem, vamos lá, o terceiro trânsito mais violento do mundo. 10% das pessoas assassinadas no mundo morrem no Brasil. E a gente está pensando em tirar uma lei que protege a criança de um ato de violência. Isso é um retrocesso, assim, eu não tenho outro nome para dizer. E é complicado, porque a gente está sempre falando do óbvio, do óbvio, do óbvio, e as pessoas não escutam. Não é? Você sabe Todo... que eu já fiquei em situação de ficar pensando assim, falar, gente, eu acho que eu devo ser meio doida. Devo ser bater fora do bumbo, porque não é possível. Porque aí você vê, é um discurso, muitas vezes é um discurso inflamado, é um discurso eloquente, no sentido de, sabe, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ouvir muita gente falando em relação dos porquês, né, defendendo a revogação da lei, e a hora que você escuta, você fala, gente, é uma pessoa inteligente, né? São pessoas capacitadas. Aí você olha e você fala, como que não consegue enxergar o óbvio, né? E aí eu volto a falar, volto para o ponto que eu acho que é onde está o X da questão aí. A gente precisa conhecimento só, conhecimento não significa absolutamente nada, não liberta de absolutamente nada, pelo contrário, pode causar mais confusão se não tem consciência. Você não tem consciência da utilidade prática daquele conhecimento. Eu vejo as pessoas têm estudado muito, né? Fala-se muito a respeito de relacionamentos abusivos, mas cada vez mais eu me defendendo de relacionamento abusivo, eu sou abusiva com os meus filhos, porque eu deixo de olhar para os meus filhos como sujeito de direito. E aí eu cato meu filho porque o meu ex foi abusivo comigo, porque eu escolhi mal, eu não consigo, sou incapaz de olhar para mim, para as escolhas que eu fiz, para as decisões que eu tomei, e admitir que cagada que eu fiz. E aí o que eu faço? Como eu não tenho capacidade, eu não tenho coragem de olhar para mim, o que eu faço? Porque ele é o culpado pela minha infelicidade, não fui eu que escolhi errado, né? Que aí parece, inclusive, que tira a autonomia da pessoa de escolher com quem ela vai se relacionar, né? Parece até que você foi, né? O cara foi lá e te engravidou porque, né, por osmose, ou sei lá, te pegou a força, te engravidou, você não se relacionou com ele por escolha. Né? E aí o que você faz para me defender? Aí eu, para me defender desse abuso que foi cometido contra mim, eu pego o meu filho e arranco o meu filho do pai. E aí e isso me parece meio parece que a gente vive é uma doença mental coletiva, não é possível que as pessoas não enxerguem isso. O desrespeito, e gente, falar em revogar a lei da alienação parental, a gente está falando de desrespeitar a criança, desrespeitar, de tirar a criança, de tentar tirar, agir na tentativa de tirar a criança da posição de sujeito de direito, que demorou anos para isso acontecer. Se você pega a legislação brasileira, a legislação, a gente tinha até 2000, até pouco tempo, acho que 2002, se não me engano, o que a gente tinha na legislação era a ideia do pátrio poder. O pátrio poder, gente, pátrio poder, eu tenho certeza que quem está aqui já é da época de ouvir falar de pátrio poder. Hoje a gente fala de poder familiar, mas antes era o pátrio poder. O pátrio poder já houve época em que o pátrio poder ele dava direito de vida e de morte pro pai, não é para os pais, é para o pai, o homem, em relação a esse filho. Né? E aí isso tudo, enfim, tem uma série de consequências disso aí. E aí, com muito custo, a legislação foi se modificando, a consciência da sociedade foi se modificando, a gente foi conseguindo a coisa foi evoluindo e a criança foi sendo colocada nesse lugar de quem merece proteção, de quem é também um sujeito que merece cuidado, que por ser vulnerável, né, por estar nesse lugar de quem não tem ainda uma formação completa, ela precisa ser mais protegida. Finalmente conseguimos isso. E aí o que se tenta hoje com esse pedido de revogação, com essas sucessivas tentativas de revogação, é justamente tirar a criança desse lugar e voltar ela para aquela condição de sujeito passivo, né, dos pais, porque teve uma época que era o poder era exclusivo do homem, depois passou para a mulher, porque aí é a mulher que tinha o poder de cuidado do filho, ficava com o filho ali, e aí hoje a gente tem essa coisa que é mais equilibrada do poder familiar, enfim, que a criança foi alçada à condição de sujeito de direito. A tentativa de se tirar isso, entendeu? Exato. Você falou uma coisa que assim, é muito importante para a gente entender o processo inteiro, essa infantilização do ser humano. É a mulher que não reconhece que fez uma escolha errada, e aí
é a mãe que não reconhece que a criança é um sujeito de direito, e aí, nesse caso, eu posso até falar mãe e pai. Vou te dar um exemplo. Mãe e pai Na minha também. época, quando eu era pequeno, eu andava de bicicleta, eu saía de casa, saía da casa dos meus pais, e andava o dia inteiro de bicicleta, não existia telefone celular, mal e porcamente orelhão para ligar cobrar, e não era comum, então eu saía de casa, ia na casa de um amigo, almoçava lá, saía para outro. E é possível imaginar alguma coisa como essa hoje em dia? Que o seu filho saia de casa sem telefone celular, de bicicleta, vá na casa de um amigo, de lá para outro e tal, e volte no final do dia? Não é. A sociedade Morreu, de né? hoje, então, a sociedade de hoje é mais violenta do que a do passado, e eu digo isso, eu estudei isso porque me vieram essas dúvidas na cabeça enquanto pai. Não é. O que mudou é a nossa cabeça enquanto pai e o pai da época. Então, vejam, mesmo a gente não querendo, isso é uma reflexão importante para além da lei, para pai e mãe. Então, mesmo não querendo, a gente, de certa forma, para proteger nossos filhos, a gente infantiliza. Porque a partir do momento que a criança Uhum. não consegue ter a liberdade de pegar uma bicicleta e ir para casa de um amigo, como é que depois você quer que, quando ela tenha, sei lá, 18 anos, ela pegue um carro e saia andando por aí? Ela não vai ter habitualidade, ela não vai saber lidar com as coisas. Então, esse simples fato já infantiliza as crianças. Agora, somado, isso eu estou falando pessoas que estão interessadas em educar, em aprender a educar. Agora você pega isso e coloca numa situação de litígio, onde eu quero, você não vai fazer isso como a sua mãe faz, ou você não vai fazer isso como seu pai faz, o certo sou eu. Então você começa a criar, eu brinco que é o Red Bull ao contrário, né? Ao invés de dar asas, você corta todas as asas dessa pessoa. Corta. Então, é impressionante que ainda hoje, eu volto a falar do começo, a gente precise dizer da importância da lei da alienação parental. Porque a sociedade está infantilizada, a sociedade cada vez mais infantilizada, vira isso, uma sociedade litigante. Porque assim, você pisou no meu pé, eu quero pisar no teu pé. Mas você não deixou o pé para eu pisar fácil, eu pisei e tropecei. Aí até a culpa do cara tropeçar porque na hora o outro botou o pé no lugar errado é do outro. Sabe? Quando a Uhum. gente tem que fazer, por exemplo, a gente devia estar discutindo, ao invés da manutenção da lei, escola de divórcio, que eu sou muito favorável. Vai separar? Beleza, antes de separar, é obrigatório entrar numa Sejusc e tentar fazer um acordo. É obrigatório. Só depois que você resolver lá a mediação, aí você pode entrar na justiça. Enquanto a gente devia estar incentivando a melhoria da sociedade, a gente está dando voz, aí que eu volto, que é onde eu queria chegar, a essa infantilidade de gente dizer hoje, mas o juiz chamou minha atenção, então agora eu quero que revogue a lei da alienação parental. Gente, será que o juiz chamou? Se a gente pegar ali o que a lei diz, Lilian, a lei é educativa, sabe? A criança está recebendo veneno de um pai, tira de perto desse e coloca perto do outro. Se o outro aprender, provavelmente vai entrar no acordo e vai voltar a ser o que era. Só Isso, em. ó, você sabe que isso eu já ouvi, assim, algumas vezes já aconteceu de pessoas chegarem até mim, né, com esse discurso do ex-abusivo, da pessoa que é tóxica, da pessoa que sei lá, que fez muito mal durante o casamento e tal, e aí a pessoa justifica, mas porque ele foi muito ruim para mim, ele foi um péssimo marido, então hoje eu tenho um monte de traumas, um monte de não sei o quê, então teve uma moça que escreveu num comentário, eu cheguei a printar, porque eu queria fazer um post falar a respeito disso, depois acabou que eu perdi o negócio, eu não acho mais qual foi onde a moça comentou. Mas ela falou com todas as letras, porque se o cara foi abusivo, se ele foi um ex-tóxico, ele precisa se responsabilizar pelo tratamento, ela disse mais ou menos isso. Ele precisa se responsabilizar pelo tratamento psicológico que essa mulher Dela. precisa, e ele também não pode reclamar se ela praticar alienação parental. Eu até posso concordar com você que de repente o cara teve um comportamento abusivo, não foi legal. Geralmente o cara, quando ele é abusivo, ele reconhece que eu pisei na bola mesmo, fiz muita, né, não foi legal, né? Então, se é uma situação dessa, o próprio cara se reconhece que não foi muito legal, então vamos acabar com uma confusão aqui, tá bom, eu pago o tratamento, você faz o tratamento, ok. Agora, o fato do cara ter sido um escroto não me autoriza a praticar alienação parental. E, aliás, é importante a gente falar que a lei diz exatamente o contrário, porque se essa mãe, se ela tá fragilizada,
a esse ponto de ela se acha autorizada a praticar alienação parental porque o outro foi abusivo, então a gente vai ter que pegar essa criança e dar para esse pai, se ele tem condições de cuidado, né, isso precisa ser avaliado, ou a gente coloca essa criança sob a guarda e cuidado de um terceiro, que é o que a lei fala, ou os pais ou um terceiro que tenha condições de cuidado, né? Agora, não dá para a gente autorizar e a gente justificar, e é isso que vem sendo feito, né? Ah, porque o cara foi abusivo, ah, porque tem uma Maria da Penha, ah, porque tem não sei o quê, então eu posso ir lá e fazer qualquer coisa, né? Então, e aí você infantiliza a pessoa, né? A gente está criando mulheres absolutamente incapazes, isso me assusta, viu? Gente, a gente está criando mulheres incapazes de lidar com um cara escroto. Se o cara é escroto, minha querida, põe o cara escroto no lugar dele e toca a sua vida. Mas a gente está criando mulheres que não são capazes de botar o cara para correr e tocar a própria vida. Vão ficar chorando. Se acontecer, não pode acontecer, porque se acontecer, vai ficar chorando, encolhida num canto, morrendo. Entendeu? E homens também, Lilian. E homens também. Homens também. Quando a gente começa a estudar violência por parceiro íntimo, em estudo sério, né? Não é Brasil. Assim, os estudos que tem aqui tem viés claro, tem erro tipo 1. Mas quando você começa a ver estudos sérios sobre a violência doméstica, traduzida para violência doméstica, né, que não deveria ser, não é violência que acontece em casa, é violência que o parceiro íntimo causa no outro. A gente vê que é um ciclo com uma escalada para a violência, né? Nenhuma violência, nenhum homem bate, dá um soco na cara de uma mulher do nada. Então, assim, a violência começa em pequenos atos. E eu acho, sinceramente, a gente está com 1h15, a gente está aproximando do final, eu acho, sinceramente, que a gente tem que parar de discutir o óbvio e começar a discutir o que é sério, o que é importante. Eu acho que tanto homem quanto mulher, quando perdeu a gentileza e o respeito no relacionamento, acabou o relacionamento. Não tem por que continuar. Não tem por que continuar. E se as pessoas levassem isso a sério, e eu não sei por que não levam, quer dizer, até sei, poderia responder, mas a partir do momento que você insiste naquilo, não adianta. Aquilo ali vai escalar para violência, e o que eu tenho dito para meninos novos: a violência vai acontecer, mas só você vai ser responsabilizado. Porque numa briga, se acontecer numa briga, se vou dar um exemplo bobo, o cara quer jogar futebol com os amigos, que é o mais clichê. A namorada não quer deixar. Aí ele vai assim mesmo. Se ele chega em casa e essa mulher dá um tapa na cara dele, nada. Zero problema. Se ele empurra essa mulher, ele pode responder pela Maria da Penha e vai responder se a mulher quiser. Então, e com isso eu não quero botar culpa na mulher, não. Na verdade, é culpa no homem. Porque é responsável por isso. Por que não interrompeu antes? Infelizmente, Lilian, aonde a gente está chegando na sociedade é onde a gente vai ter que ter educação para os jovens com bandeiras vermelhas declaradas. Fez isso, sai de perto, cara. Se afasta. É daí para pior. Não, eu penso diferente, Vinícius. Eu acho que é exatamente essa questão, né? Porque o mal começa aí. Eu acho que é aí, e é por isso que para mim é tão importante falar de alienação parental, é tão importante a gente falar de igualdade parental, a gente precisa falar de capacitação de pais para o exercício da paternidade. Sim. Porque o problema é justamente esse, né? Eu não tenho estrutura nenhuma para educar o meu filho, o que eu faço? Eu crio uma pessoa que é absolutamente... onde foi que eu vi? Teve alguém, eu vi um vídeo de alguém falando, né? De uma situação que os pais estão educando os filhos de uma maneira tão ruim, né? É uma coisa tão mal feita que a menina, no primeiro namorado que termina com ela, que aconteceu alguma coisa, ela vai lá e se suicida, porque ela não tem condições de lidar com as frustrações. Não tem a mínima condição de lidar com essa frustração. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está pegando e evitando e tirando a criança de toda a frustração. E, gente, eu não estou querendo dizer, não estou defendendo aqui que você tenha que deixar a criança jogada com qualquer pessoa, de qualquer jeito, o cara que é um... Não se trata disso. Mas existem coisas, existem características, são características de criação, é o modo como a pessoa pensa diferente, ela vai se comportar de maneira diferente. O pai vai querer colocar o body por cima da calça, a mãe não quer, não acha legal. E isso não necessariamente é ruim. Isso não precisa virar um problema, e é isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente precisa, porque se eu não sei lidar com isso, se eu não sei lidar com essas dificuldades, com essas diferenças, como que eu vou ensinar uma criatura, e essa criatura que está em formação, ela está sob a minha responsabilidade. Quando a gente fala de alienação parental, quando a gente fala de igualdade parental, tem que ter como tônica, como o que a gente precisa ter em mente é isso.
que eu estou falando, que eu estou criando. Gente, a gente está criando uma pessoa para o mundo. E o mundo que eu tenho é um reflexo direto do que a gente é, de como a gente é educado. Né? Exatamente. E isso e aí é que me parece que é o ponto, né? A gente precisa, ao invés de educar para se defender, a gente precisa educar para saber lidar, educação emocional. A gente não sabe, a gente corre de problema, ao invés de enfrentar, de sentar com o meu ex e falar, opa, peraí, cara, engole todos os sapos do mundo, explode por dentro durante um tempo, na bola, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. O que eu faço? Eu terceirizo a resolução do meu problema. Eu vou lá correndo num advogado que está querendo ganhar dinheiro, porque, e aí eu não tô falando isso como desmerecimento, né? Até porque eu sou advogada, eu também faço isso. Mas aí você vai lá, você corre no advogado que está querendo ganhar dinheiro, vai tacar mais fogo na sua dor, na encrenca que você está lá, para você poder contratar ele, e no final das contas, ao invés de resolver o problema, de você aprender a lidar, a resolver os seus problemas, e de você, sabendo resolver os problemas, ensinar ao seu filho, pelo exemplo, como que se resolve o problema, você aumenta as suas dificuldades. Você aumenta, e aí vira um ciclo vicioso, um ciclo familiar de pessoas, de famílias destruídas, né? Famílias que passam a infância inteligente. Eu acompanho casos de 7, 8 anos de briga na justiça, em torno da questão da convivência. Você perde a infância da criança brigando. E aí, que adulto se torna esse? Eu entendo. Sim, e aí cria adulto que essa criança vai se tornar. E aí, gente, eu não estou falando, existem situações que não dá para a gente fugir. Não dá para a gente fugir do litígio, não dá para, mas é preciso que a gente tenha coragem, a gente tenha condições de primeiro pensar, não, primeiro eu vou resolver isso aqui. E se não der, se eu não conseguir outra alternativa, aí sim eu vou me socorrer do judiciário. O problema é que a gente está fazendo o contrário. A gente está vivendo uma pandemia e que a gente perdeu a liberdade de andar mostrando, por exemplo, o nosso sorriso na rua. Eu sou dentista, eu adoro ver as pessoas, eu adoro, assim, eu olho o dente, olhos, e eu não vejo mais, está todo mundo escondido na máscara. E a gente viu, o que eu quero dizer, assim, essa infantilidade, adultos dando chilique, adultos dizendo, eu não quero usar máscara dentro dessa farmácia, vou botar máscara no olho, vou botar na testa. Nos Estados Unidos, homens adultos, se jogando no chão, porque eu não vou botar máscara, e se jogando no chão porque o segurança estava pegando para ir embora. Da onde vêm esses adultos? Sabe, a gente tem que começar a pensar que não está bom o caminho que a gente está seguindo. A gente tem que entender que a sociedade está cada vez mais egoísta, cada vez mais autocentrada, egocêntrica, e que existem algumas medidas para resolver isso. A Lei 2.318 é uma delas. Ela diz assim, olha, eu vou garantir o direito da criança conviver com pai e mãe. O que a lei diz o que são atos de alienação parental, ela não fala de síndrome, não fala de Richard Gardner, não fala de nada do que foi usado para justificativa para pedir a revogação. E a lei tem no seu artigo 6º medidas simples para educar aquele genitor alienador, para que ele pare de fazer alienação parental e que devolva o direito da criança a conviver com pai e mãe, para que ele não se torne um adulto que, na primeira frustração, se jogue no chão e faça birra. Porque é isso que está acontecendo. Não é? Uhum. A lei, assim, quando alguém botou aqui, né, um papo simples, eu não vou conseguir chegar lá, porque eu podia ficar falando de artigo científico e tudo, mas a gente está falando aqui, é o presidente da FIPA também, é um cara que estuda também, mas é um cara que é pai também, conversando com uma advogada que trabalha pela igualdade parental, mas que também é uma mãe, somos filhos, somos irmãos. Também é madrasta. Também é madrasta. Duas mães diferentes. E principalmente, Lilian, somos dois seres humanos. Eu acho que pelo menos engajado em deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que a gente recebeu. E é muito complicado para quem vê, né? Pô, o Brasil, ele tem vários exemplos negativos para você dar, assim, não custa muito, mas ele tem exemplos positivos e a gente não reconhece e não valoriza. Essa lei é uma das poucas do mundo. Aí o pessoal diz, é porque o Brasil é isso, aquilo, outro. Em outros países, os juízes são eleitos, então é interesse do juiz agradar a comunidade, tornar a comunidade melhor. Aqui não, aqui é concursado. Se ele fizer o bem, se ele fizer o mal, ele vai ganhar do mesmo jeito. E pelo contrário, se ele fizer o mal mesmo e ainda assim conseguir ser punido, ele vai ser aposentado. Olha só,
aquele direito, né, da aposentadoria que o povo um dia teve, que não tem mais da mesma forma que era antes, assim, está cada vez mais difícil aposentar, o cara tem como punição. Isso é muito esquisito. É muito difícil pensar isso dessa forma. É. Aí você começa a pensar, pô, então ele ganha tanto fazendo coisa esquisita durante o tempo que ele trabalha que ele ganhar só o salário é uma punição? É uma interpretação possível, né? Eu não estou dizendo nada disso. Mas é interessante pensar que, nesse caso da lei, você vê, é claro que a lei surgiu da iniciativa de pais alienados. Eles trouxeram a lei, eles estudaram, eles foram na literatura, eles foram, ao contrário da Austrália, que eu estava lendo hoje pela manhã, que as várias famílias se interessaram, elas viram a síndrome da alienação parental acontecendo, aí derrubaram cientificamente a síndrome da alienação parental. Ele falou, pô, mas isso existe, então calma aí, vamos chamar de criança alienada. E depois eles começaram a usar o termo alienação parental porque eles viam os atos, aí sim eles identificavam o comportamento da criança alienada. Então a gente vê que um país sério buscou a forma. Eles não têm uma lei de alienação parental, mas as cortes, as varas de família entendem. E aqui a gente tem uma lei que poderia funcionar muito bem, como a gente conversou aqui E antes. a gente fica passando pano, né? A gente fica Exatamente passando como pano, a faz gente de conta que, né? como a gente conversou antes, bastava declarar o ato, advertir e multar. Não precisa Eu nem. ia, Ó, eu eu ainda ia vou botar um pouquinho antes disso, antes Luiz. Não até. precisa declarar o ato, não precisa. O artigo 7º da lei. Gente, parece que as pessoas não conhecem esse dispositivo. O artigo 7º da lei 12.318, ela fala isso, que o juiz vai conceder a guarda àquele que esteja viabilizando. Eu não lembro exatamente como é que está o texto, mas é alguma coisa assim, o juiz vai conceder a guarda àquele que viabilize a convivência com o outro, que mais viabilize a convivência com o outro, né? Que se mostre mais menos Eu não sei se beligerante, vamos dizer você assim. Eu não sei se você vai conseguir Acho, ver aqui, ó. Atribuição e ó, a alteração da atribuição. guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com outro genitor, nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. Isso, ó, você imagina a seguinte situação: entrou com pedido de guarda, o casal separou, entrou lá com pedido de guarda. Começo do processo, primeira coisa que o juiz faz, não precisa de nada, só o juiz fala, olha, já desde já eu advirto que a guarda será atribuída àquele genitor, parará, 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 parará. Acabou, Também, acabou. Eu quero ver quem tem coragem. Sabe o que vai exatamente. acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai barrar, porque é justamente esse o espírito da lei, gente. A lei, quando você fala de alteração de guarda, quando a gente fala de alterar a guarda, a gente já está falando de um leite que já derramou, ó, faz muito tempo. O espírito da lei é justamente barrar o ato de alienação parental. Porque o que é alienação parental? De que a lei trata. A gente não está falando de Richard Gardner, a lei não trata disso, a lei não está falando de um fenômeno psicológico. A lei fala de conduta, e o artigo 6º fala de conduta impeditiva, né, conduta que dificulte ou impeça a convivência. É disso que nós estamos falando. Diante de uma situação dessa, o juiz pode, apareceu qualquer conduta impeditiva, o juiz não precisa declarar a ocorrência de alienação parental. Ele pode É, advertir, ele pode falar, ele não precisa nem aplicar a multa. É só ele falar, olha, na próxima vez que fizer, vai ser aplicado multa. Eu nunca vi, dos casos que eu acompanho, dos casos em que eu atuo, eu nunca vi uma situação de que a mãe, por exemplo, tenha sido advertida da aplicação de multa que ela tenha descumprido. e mais incrível, Lógico que existem casos e que o, descumprem mesmo assim, existem, mas essa não é a regra. A gente precisa ter em mente que a regra não é a mãe doida, não é a alienadora patológica. A regra é aquela mãe que está lá no judiciário, que ela entende que ela é mais capacitada, porque existe todo um mito em torno da maternidade, da questão do filho da mãe, a mulher realmente cresce pensando que se o filho, a lei impôs isso a gente, se o filho não está comigo, parece que tem alguma coisa errada, né? Que mãe que sou eu, o que está acontecendo? Né? Então, isso tudo, muitas vezes, e aí junta com mágoa, com uma série de coisas, isso tudo acaba desembocando numa situação em que a mãe vai querer a guarda para ela. Ela vai querer o filho. Às vezes, até pode ser a guarda compartilhada, mas a residência é comigo. Porque parece que tem uma coisa
né? Só que existem, a regra não é a alienadora patológica, a regra é essa mãe, que se ela está fazendo alguma coisa que não está de acordo com os princípios da legislação, se o juiz advertir, ela vai parar. E mais uma coisa, assim, se seguisse a lei como ela está escrita, diminuiria muitíssimo os casos de processos de alienação parental, desafogaria as varas de família. Então, sim, de um lado, veja só, a gente está encerrando, né? Assim, está dando 1h30, mas veja só como é a antítese, né? Os juízes reclamam de muitos processos e que eles não dão conta. Mas se eles tomassem a decisão correta com base na lei, os processos iam encerrar muito rapidamente, as crianças iam ser mais felizes, podendo capacitar, estando com os dois. Aí vejam só, as mulheres querem justamente, né, um lugar de protagonismo em suas vidas, cuidar da profissão, cuidar de si, de um novo relacionamento, cuidar dos filhos. A gente tem artigos suecos excelentes sobre isso. A condição mais desfavorável para a saúde mental da mulher é a guarda unilateral. Você falava aí, essa cobrança que a mulher se dá, né? De ser uma boa mãe, de, se eu estou sem meu filho, me falta alguma coisa e tudo, sabe? Vai contra justamente quando ela busca igualdade. A mulher tem que falar assim, opa, se eu quero igualdade, eu quero sim que meu filho fique com o pai para eu estudar, para eu namorar, para fazer o que eu quiser. O lugar de mulher é Mas qualquer... aí é que a gente volta, aí é que a gente volta naquela situação que eu estava falando, de a gente ensinar as pessoas, ensinar aos pais a lidar com suas questões emocionais, porque esse que é o problema, né? Exato. Porque eu tenho uma mulher que ela precisa de determinadas coisas, ela entende que ela precisa crescer profissionalmente, enfim, tem uma série de necessidades aí, só que ao mesmo tempo ela não consegue desapegar de um negócio que, né? E é essa que é a questão, e a gente precisa começar a olhar para isso. Né? Mas existe muita desinformação em torno disso. E aí eu acho que a gente volta na questão, né? A quem interessa revogar a lei da alienação parental? A quem interessa, a quem pratica alienação parental ou pretende praticar sem ser punido por isso? Me parece que tem alguém me ligando aqui, meu Deus do céu. Não sou eu. Me parece que interessa a quem pretende manter esse status que a gente vê aí da mulher sobrecarregada, enfim, e a criança como, não a mulher como sobrecarregada, né, mas a criança como sendo parte, um objeto da mãe, né, enfim, e no final das contas, quando a gente olha para isso tudo, a gente não está falando do melhor interesse da criança, a gente não está falando nem do melhor interesse da mulher. Claro. Fala-se muito em proteção da mulher, em direitos da mulher. Você sabe o que eu acho interessante? A impressão que eu tenho é que milita-se contra. É que, de certa forma, isso é uma discussão interessante, a gente tem que encerrar, infelizmente, mas eu acho que isso é machismo. Aí sim, é o machismo da mulher. Sim. Achar que ela tem que ser essa mãe. Porque a gente vê, na verdade, discursos de algumas mães que falam, cara, eu não dou conta, eu não quero dar conta, eu quero, na verdade, fazer outras coisas também. Isso é a mulher começar a se respeitar, identificar uma questão de igualdade e falar, cara, você ajudou, não tem aquilo, ajudou a fazer, cuida, tem um ditado, você que fez, agora cuide, alguma coisa assim. E é isso. A mulher, ela tem que romper com mais... Quem pariu o Matheus Kimbali é um dos. Mas geralmente é usado para a mãe, né? Mas é isso, eu acho. Também, quem pariu o Matheus Kimbali. Mas assim, a gente tem que começar... Igual a gente falou, acho que é uma boa conclusão para hoje. Igual a gente falou que as pessoas não assumem a sua responsabilidade, estão sempre apontando para o outro, e esquecem que tem 3 dedos apontados para si. A gente vê, quando a gente vai falar em igualdade parental, muitas vezes eu sou rotulado de machista, mas muitas vezes machista, eletricista, escafandrista, taxista, tudo isso daí. E quem fala isso muito é Kézia Goulart. Ela começa a falar alguma coisa, já vem os istas, né? E na verdade, você vê uma quantidade enorme de pais querendo justamente ser pai, até em tempo integral. Eu conheço vários que querem. Falo assim, pô, engraçado, eu tenho pais na associação que dizem, pô, e aí, eu já posso ser mãe? Depois de tomar conta do filho o dia inteiro, fazer comida e tal, assim, pô, já posso ser mãe? Eu falo, não, cara, você pode ser pai é pai também. Mas, ao invés de apontar para o outro e dizer que você é machista, tá faltando um pouco de reconhecimento e dizer assim, pô, eu sou machista. Eu sou uma mãe que está querendo ficar nesse lugar de mãe porque dizem que eu tenho que estar, mas eu não quero estar. Então, peraí, vamos parar e vamos pensar.
Talvez É a seja isso, eu questão da acho. identificação, da formação da identidade, né? O discurso feminista Exato. vem muito em torno disso, né? Forma-se a identidade da mulher em torno da maternidade. Só que eu, mulher, já tenho consciência de que eu não sou isso. Eu não me resumo a apenas isso, eu não preciso me resumir só a esse âmbito que vai, mãe, que né? vai de encontro com aquela história de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Até na Sim, só que aí maternidade, eu mas é não onde ela quero sair quiser. desse lugar, entendeu? É essa que é a questão. Porque, assim, existe a coisa da maternidade que é gostoso. É bom ser mãe. É bom ter o meu filho junto comigo 24 horas por dia. Ao mesmo tempo que isso cansa. Aí a gente Sim, entra naquilo, né? Eu preciso aprender, eu preciso ter eu descobrir um jeito de lidar com isso. Né? E é esse que é. é o ponto. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, só que eu não quero abrir mão do lugar da mãe em tempo integral. Né? Eu quero a participação do pai, porque eu preciso, né, para fazer certas coisas, mas eu Do quero jeito nos que eu meus quero, termos, né? como exatamente como a moça lá que queria que o cara fosse buscar e levar na casa dela. Né? Por que o cara E não pode ser aí, pai do jeito aí, dele? aí veja como é que é curioso. As mulheres dizem, pai é pai, pai não é ajudante de mãe. Mas aí a mãe quer que faça Coloca o cara exatamente o nessa que ela quer posição. na posição de ajudante. Exato, Então, veja, exato. é interessante como é que a gente vive essa situação no Brasil. Eu fico brincando que eu vou acabar escrevendo um livro sobre antítese. A gente vê pessoas querendo revogar a lei para poder justamente cometer o que a lei combate. Né? Uhum, Elas fazem uma volta danada, desdobram o discurso e tudo para poder, no final das contas, dizer eu quero fazer alienação parental sim. Né? Sabe uma das E, coisas que eu vejo muitos, que eu já vi com muita frequência, por exemplo, para falar de uma coisa simples, básica do básico. Troca de fralda. Você quer problema maior do que troca de fralda? Porque o cara não pode. Gente, o meu marido, quando meu filho nasceu, meu marido sabia trocar fralda, eu não tinha trocado. Já tinha trocado, mas não era uma coisa da minha realidade. E ele, como eu já tinha outros dois filhos, ele já estava mais habituado comigo. Para mim era novidade. Pegar um bebê pequenininho, um negócio mole, para mim eu ficava meio apavorada. Ele já não. Só que o que aconteceu? Eu aprendi. O homem é a mesma situação. A questão é a seguinte: a mulher, geralmente, a mulher é mais capacitada para essas atividades. Por quê? Porque ela cresceu com a boneca. Porque é ela quem é colocada na condição de cuidar do priminho, do filhinho, do irmãozinho, do não sei quem, do vizinho. Então, a mulher é colocada nessa posição. Geralmente, quando ela chega na situação da maternidade, ela está um pouco mais capacitada, um pouco mais apta do que o homem para esse cuidado. Então, a mulher sabe como é que se troca uma fralda e pode ser que o homem não saiba como é que se troca uma fralda. Só que aí o que acontece? O cara vai se aventurar lá a trocar a fralda, apavorado, sem saber como é que faz, né? A criança, aquele negócio mole lá que você vai pegar a perna, dá medo de arrancar o negócio fora. E aí o cara vai tentar trocar a fralda. O que acontece? A mulher massacra ele. Porque não sabe trocar, porque tá do jeito errado, porque não sei. E ela não permite. E, gente, isso é muito comum. Se você olhar, eu tenho certeza que você já viu essa situação da mulher Elian, criticando, massacrando o cara porque ele não sabe trocar a fralda. Então, deixa ele aprender a trocar a fralda, senão ele não vai aprender nunca. E você, aí a gente entra naquela situação. Falar, você acompanhou esse como caso é que o aqui? cara não vai se comportar como ajudante? Você acompanhou esse caso aqui? Não. Tá na revista Quem, então eu posso falar. Thaís Araújo desabafa sobre filha gostar de brincar de casinha e boneca. Então, o que é isso? A Thaís Araújo, ela na verdade queria que a filha brincasse com o que ela quisesse, menos boneca, claro. Mas a menina gosta. Mas a filha queria brincar com boneca. Então, existe até uma discussão até onde isso não é natural da criança, não é? Essa Sim, coisa sim, da sim. heteronormatividade imposta, né? Ah, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. E tá, e se eles pudessem escolher, será que o menino não ia continuar escolhendo azul? Uhum. Não é? Eu acho Eu que acho a que existe, liberdade. eu acho que uma coisa da sociedade acaba empurrando para isso, mas eu não considero que isso seja uma regra, porque realmente tem isso, né? Não é uma regra. Na verdade, as crianças antigamente eram todas com roupa amarela e tudo até seus 7 anos. Isso foi uma. Quando começou a ter indústria de tecelagem com fio pigmentado, eles criaram a linha para menino e para menina. Mas o que eu digo, liberdade é inclusive deixar a menina brincar de boneca se quiser. Assim como se o menino quiser brincar de boneca, brinca, sabe? Ele vai pegar a boneca e Meu talvez filho faça uma adora coisa luta ali. rosa. Pois é. Meu filho adora coisa rosa. E assim, pra gente aqui não Então, é um problema, porque, né, quem vê problema é quem. O problema tá na cabeça, no olho de quem tá olhando. Ele exatamente. gosta muito de Eu rosa. acho, eu acho assim, infelizmente a gente tem que encerrar por causa do horário, né? Tá entendendo? É porque se deixar a gente fala, mas assim, eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma bem rica
para quem interessa revogar a lei da alienação parental, os mitos e verdades. Na verdade, a justificativa para a revogação da lei é baseada quase numa realidade mítica, né? Não existe. E é uma coisa que a sociedade tem que falar para, assim, toda vez que escutar alguma coisa, falar: ah, é? Como assim? Você consegue me dar um Uma exemplo? coisa, eu fiz umas anotações aqui, Vinícius, em relação a tópicos, né, que eu acho que seria interessante a gente falar. E tem um ponto que a gente não falou, que eu tinha anotado aqui, que eu vou fazer um apanhado rápido, né? Porque senão a Já gente passou fica de aqui uma até hora e amanhã. meia, agora. Mas um ponto importante que é dito, né, na defesa da revogação da lei é que existe legislação, que já existe legislação que pune as situações de abuso parental, né, de abuso do poder familiar. E, de fato, existe, né, o ECA, tem o ECA, por exemplo, que diz, né, que traz algumas garantias. A questão é que isso Mesmo não com a lei, funciona. né? Mesmo com a lei, Mesmo não com a funciona. lei. É Mesmo com a isso. lei 12.318 não funciona, imagina que sem ela. Já não funcionava antes, e A é gente esse tem o na ponto. Constituição, o Tem na 229, se eu não me Constituição. engano, Então vamos que revogar a assim, Constituição também. pois é assim, por que a lei foi feita? Porque não se cumpriu a Constituição, porque não se cumpriu o ECA e porque ainda assim não cumprem a lei 2018. Ao invés de revogar a lei, o que a gente precisa é que ela seja cumprida. Essa devia Sim, a ser a gente discussão precisa de de hoje. capacitação, a gente precisa de correção em relação a pontos onde eventualmente haja falhas. Eu acho que na aplicação da lei existe falhas tanto para o reconhecimento da prática de alienação parental quanto para essas situações em que não está havendo, por exemplo, alienação parental e a mãe de alguma forma é punida por conta disso, enfim. Não apenas em casos de abuso sexual, eu acho que isso pode passar sim, né? Mas também como que a gente trava isso, né? Aí a questão é a seguinte, eu vi, acho que foi o doutor Murilo falando, né, outro dia, a gente não pensa em revogar o Código Penal porque uma pessoa foi presa injustamente, né? Por que a gente vai falar em revogação da lei da alienação parental? Porque existe uma possibilidade de passar uma situação de abuso sexual que foi denunciada e não foi percebida. Né? O que a gente precisa é encontrar dispositivos, e aí falar de maneira madura, a gente se portar como adultos e a gente procurar soluções para essas questões todas. Né? Se existem Inclusive, isso é falhas, tratar. vamos fechar essas Inclusive, brechas. esse tipo de frase é tratar o judiciário como infantil. Né? Ele não consegue resolver os Sim, casos de abuso. Abuso é infantil e irresponsável, né? Que juiz que, exato. nossa, mas não tem nenhum juiz capacitado, não tem nenhum juiz responsável, né, que vá. Pois é. Mas eu acho que esse é Gente, um ponto. A lei que existe, a lei, de fato, existe lei que trata dessa questão do abuso parental, mas ela não funciona, não funcionava antes, não funciona hoje com a lei 2.318. Imagina se a lei é revogada. Então, essa é uma outra é falácia que é o. dita com o objetivo de revogar a lei. Eu, na verdade, fiz um vídeo há pouco tempo atrás dizendo, né, 90% da propaganda para se preservar o mar, a vida marinha, é sobre canudo de plástico, que representa 0,03% do problema. Então, assim, se a gente tentar resolver o problema da pedofilia, do incesto, do abuso sexual, da exploração sexual de menores, revogando a lei da alienação parental, não vai mudar nada a pedofilia. Não... Porque o que resolve o problema da pedofilia é a polícia, é a investigação, é a punição mais severa, é a aplicação correta da lei, não é? O resto é uma medida para entortar os fatos e conseguir aquilo que você quer, porque você quer. E ai, 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 né? Uhum. Se não conseguir. Lilian, é sempre muito bom conversar com você. É difícil acabar a conversa, pra caramba. Deixar a gente vai. É, mas é porque, assim, eu acho que a gente teve uma boa audiência, estava acompanhando aqui. Mas as pessoas também precisam. A gente está indo para 1h45, né? 10 horas da noite de um feriado prolongado. Acho que a gente teve Ainda até bem que é bastante pandemia gente. e o povo não pode só ficar saindo, né? Porque sexta-feira, É verdade. espero Bom, que estejam em casa, né, gente? se bem que com o telefone celular você bota no headphone. Bom, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite. Né? A gente está com a campanha Lei Fica, a gente está com o abaixo-assinado nas redes. Existe o abaixo-assinado para as mulheres, que é muito importante que assinem também. E eu posso dizer que a gente vai levar isso para os deputados em Brasília.
e vai falar, sim, que as pessoas que querem a manutenção da lei têm que ser ouvidas. Têm que ser ouvidas. É Porque porque são maioria, né? não dá, de forma alguma, para a gente. Eu tô chegando Existe quase a um uma ponto, frase, sabe, Lilian, de desenhar, de falar assim: olha, eu acho que o vermelho é feio. Aí eu vou chamar todo mundo que acha o vermelho feio e vou dizer assim: ó, todo mundo diz que o vermelho é feio, então acaba o vermelho. Aí você tem todo o resto das pessoas que gostam do vermelho e não são escutadas. É isso que está acontecendo, entende? E eu só tenho a agradecer. Eu vou até repetir aqui: alguém escreveu a lei fica, eu acho que é isso. A lei fica, gente. é isso, a Compartilhem. lei fica. Eu espero ter trazido algumas coisas para vocês. A doutora Liliana certamente trouxe muita coisa legal para vocês. É uma advogada pela igualdade parental, né? Não é para o Eu acho que é pai, disso que não a é gente para a mãe. precisa. Exatamente, a gente precisa olhar para a criança de fato, enxergar a criança, não olhar para uma coisa que se mexe. Isso é um boneco, não é uma criança. Não é uma Gente, mobília, como a campanha anterior, né? exatamente, filho não é mobília também. Eu acho que aquela campanha foi muito bem feita e tudo. Infelizmente, agora a gente está tendo que fazer a lei fica, né? Porque é absolutamente, seria absolutamente desnecessário falar a lei fica, porque é uma lei tão importante. Ela devia ser cumprida. Devia ser assim, a lei Gente, deveria olha, ser cumprida. para finalizar e me despedir aqui, eu queria falar. Tem uma frase que eu acho, não tenho certeza, gente. Se eu estiver errando, o autor da frase me corrijam, por favor, depois vocês me digam. Mas, se eu não me engano, é do Martin Luther King, que ele fala que o que me assusta é alguma coisa assim: o que me assusta não a voz dos maus, mas o silêncio dos bons, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que nesse momento, quem é a favor da manutenção da lei precisa falar, precisa se insurgir, não pode ficar calado, precisa conversar com quem está perto, porque as pessoas precisam saber do mal que é a alienação parental, né? A coisa, o fenômeno e as implicações, elas vão muito além do âmbito de uma família em específico que está passando por esse problema, vai muito além de uma discussão no judiciário ou na psicologia, né? Engloba toda a sociedade, a gente está falando de algo que é muito maior que isso, é nessa perspectiva que a gente precisa olhar. Né? A gente está falando de crianças, a gente está falando do futuro que a gente deseja, né? A gente precisa cuidar disso. Certo, gente? É isso, agradeço o convite, estou à disposição para a gente trocar ideia, quem tiver dúvidas, a gente que me preocupa, isso, exatamente. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E nesse momento, nós não podemos ficar em silêncio. Porque o que está acontecendo é o seguinte: quem está pretendendo, quem está lutando, pleiteando pela lei da revogação da lei da alienação parental não é a maioria. Não é a maioria. É uma minoria com interesses Barulhenta. próprios, muito específicos, né, que é barulhenta. E nós estamos ficando em silêncio. Aliás, nós não estamos ficando, né? Nós não podemos ficar em silêncio em relação a isso, porque senão, né? No Eu final não estou em das contas, silêncio, as não. Eu sou o consequências mais virão. chato que eu conheço. Só tem 2 semanas que eu largo o telefone. Eu não estou em silêncio, não. Mas eu ia até. Na verdade, eu tenho que fazer um agradecimento aqui aos pais da Anfipa e os pais do Seu Pai Não Visita, porque em função da pandemia, minha passagem para Brasília. Olha isso, Lilian. O voo foi cancelado. Aí eu tentei remarcar, eles disseram que não vão remarcar, que eu perdi a passagem. Bom, mas eu não teria tempo para Ué, resolver isso até lá, até a terça que vem. E os pais se cotizaram e pagaram a passagem e a gente está indo lá. Não vão calar nossa voz. Não vão mesmo. Nem a. Foi a Azul que fez isso, então nem a Azul vai calar nem nossa azul. voz. Gente, obrigado pela atenção de todos. Acho que a gente contribuiu bastante, Liliana, de forma simples. Eu acho que isso é a ideia, né? Falar para os pais, para as pessoas que a gente precisa manter essa lei. Eu acho que a nossa missão foi cumprida aqui. Espero que sim, espero que sim. Obrigado. Tchau, 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 gente. tchau, Muito gente. Fiquem com obrigado para Deus. quem Boa ficou até o noite, bom final. final de semana. Tchau, tchau.